A sua equipe é majoritariamente feminina, você tem esse filtro quando você vai fazer esses segmentos de contratação. Eu jamais vou contratar uma mulher só por ela ser mulher. Eu concordo com isso. Entendeu? Não, ela tem que mostrar que ela é capaz de executar aquela função, que ela tem conhecimento para executar aquilo com competência. Cara, o pessoal fala de machismo estrutural, mas você acha que realmente o que aconteceu ali foi um machismo ou foi só não ter o conhecimento do seu trabalho? No meu caso, nessa história específica, eu acho que entrou um pouco do machismo, sim. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao Jatos da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. No voo de hoje, vamos mergulhar em um dos debates mais turbulentos do mundo corporativo: as diferenças salariais entre homens e mulheres no trabalho. Isso é uma injustiça ou consequência de diferenças naturais de comportamento? Para esse voo, temos uma passageira mais do que especial. Recebemos Kátia Assunção, palestrante, mentora, especialista em administração, liderança e desenvolvimento humano, além de fundadora do Instituto IPPADH, que transforma indivíduos e organizações por meio da gestão moderna, psicologia sistêmica e análise comportamental. Nesse episódio, vamos questionar por que os homens ganham mais que as mulheres. Isso é machismo ou existem outros fatores? As pessoas têm que entender que o olhar de uma empresa, ela não olha para a pessoa através do que ela é no sentido de qual é o gênero dela, qual é a religião dela, qual é a visão de mundo dessa pessoa. Isso para uma empresa, quando ela quer ser uma empresa grande, isso não vai fazer muita diferença para ela. As mulheres realmente negociam menos? Como a postura influencia o salário? Falta oportunidade ou falta interesse? O que explica essa disparidade? Então, eu tenho, por exemplo, inspetoras mulheres, eu tenho engenheiras mulheres que ganham a mesma coisa que os engenheiros que estão lá. E tenho engenheiros iniciantes, mecânicos iniciantes que acabaram de entrar e ganham menos que elas. E empresas concorrentes da sua é diferente? Já ouviu falar que é diferente ou não? O que o comportamento de homens e mulheres revela sobre o mercado de trabalho? Então, eu já passei por muitas situações de machismo durante todo o período que eu trabalho como empresária, principalmente trabalhando junto com o marido, né? Porque as pessoas te veem como esposa e não como administradora do negócio. E ali eu tive o meu primeiro impacto, mesmo tendo passado por diversas situações ao longo da minha carreira, de que isso aqui é real. Prepare-se para um bate-papo sem censura, cheio de insights e com perguntas turbulentas. E você, passageiro inusitado, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve, que é muito importante. Não esquece também de ativar o sino de notificação e deixar o like, porque ajuda muito a gente. Afivelem os cintos e inclinem suas poltronas. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Welcome a bordo ao jato da Trip Inusitado. Galera, incrível esse podcast, gostei do roteiro, gostei da energia. Welcome a bordo, Kátia. Bem-vindo, Kátia. Obrigado, meninos, obrigado. Já tô a Estou postos muito aqui pra feliz bater de estar na palma. primeira classe aqui. Tá confortável aqui. Super confortável. Esse avião aqui, Kátia, pode ficar tranquilo que ele fura qualquer turbulência, tá? O Max aqui tá pilotando pra gente. Enquanto a gente... Max super preparado, né? A gente já passou por coisa feia ali, mas ele conseguiu contornar já algumas vezes. Estamos aqui. Importante. Kátia, um prazer ter você aqui com a gente, tá? Obrigada. E todo começo de voo a gente precisa definir o destino. Então, qual seria um destino que você... Hoje o jato é seu, fica à vontade. Qual Onde destino vamos que você hoje? quer ir? E dá uma dica também desse destino aí, talvez um favorito seu. É difícil, tenho muitos destinos favoritos, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é o meu destino preferido. Eu acho que sem o autoconhecimento, eu tenho uma frase autoral, inclusive, que eu falo que sem autoconhecimento é você subir sem asas, pousar sem trem e ver o motor falhar. Aí ferrou, então. Caramba! Aí já dá medo, então, imagina. Conhecimento tá perdido. Migão, pra você já era, então, filho. Não dá mais. Mas então a gente não vai... O Igor turista, hein? Eu sou meio perdido aqui, mas eu tô com o meu copiloto favorito aqui. Eu me sinto seguro com ele. Sempre. Tudo bem. Mas se fosse um destino, talvez pra gente curtir um lugar, que você já foi também, qual seria? Eu curto muito a Itália, Itália? né? Alguma cidade específica ou não? De todas que eu já visitei na Itália, Roma é o meu lugar preferido depois Roma. de Costa Amalfitana. Depois de Costa Amalfitana, Depois então. de Costa Amalfitana. Pô, a gente tá indo bastante pra Itália. Nossa, A gente foi todo semana mundo- passada já, a gente tava em Florença, né? Nossa, tá uma delícia. A gente tá repetindo toda hora a Itália, né? A gente cara. gostou, né? Exato. Não, todo Eu mundo que vem aqui escolhe Itália, né? A gente tá indo pra Itália bastante. Deve ser porque estatisticamente é o melhor país da Europa. Opa!
Será? Em quais aspectos? Tem gente que fala que é a França, porque é onde tem mais turismo, né? Mas não sei. É verdade. Será que tá na hora de falar mal dos franceses? Não. Vai, tá na hora, tá na hora. Turbulência na subida já. Não, acho que é a Itália. A Itália, acho que porque tem muita história. A Itália tem tanta história, eu já passei vários perrengues na Itália. E mesmo assim é o meu lugar preferido. E acho que a cultura deles é muito autêntica. Eles não precisam estar imitando o resto do mundo. Então eu acho que é por isso que é muito especial pra mim. E você tem algum restaurante específico sei lá, que você gosta? Uma dica de lá ou não? Não, aí o Guilherme já quer que eu seja cancelado de cara. Cara, Por eu quê? tenho memória péssima, eu não vou Ah, lembrar. tá. Eu não vou lembrar. Eu sou daquelas turistas assim, ó. Eu chego no lugar, primeiro que há muito tempo eu sou esse tipo de turista. Que eu chego, eu não tenho roteiro. Tá, não tem. Não, inclusive minha Vai na filha quer base morrer do- comigo Nossa, quando isso ela pra faz mim é roteiro. palpitação, sabia? É. Eu preciso de um roteiro, cara. Nossa, eu não. então? Zero planejamento, eu Eu já tô gosto. louco. Meu Deus. Já tá passando mal aqui já. Nossa, mano. Nem pareço uma boa administradora, né? Entendi. Exato. Mas acho que é exatamente por isso é o meu momento de folga desse entendi. tipo de Sim. situação, de muito controle, porque eu Tá. sou um pouco controladora. Então, a viagem pra mim é esse Pra momento soltar um pouco. de soltar. Então, eu relaxar. acordo de boa, não vai ser todo dia que eu tomo café da manhã no hotel, e aí depois eu resolvo sair. Então, é por isso que normalmente eu não lembro o nome dos restaurantes, porque eu não sou Entendi. aquela turista que, eu vou fazer reserva em tal lugar. Tá, entendi. E aí, porque eu quero Uhum. conhecer tal, não. Eu saio realmente para tentar vivenciar o máximo que eu posso do local, Entendi. dentro do que ele tem para me oferecer. Eu Legal. gosto dessa pegada também, de tipo, ir pro lugar, viajar, falar assim, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu decido. Entendeu? Vai ser um dia tranquilo. Beleza. Exato. Se você quiser fazer alguma coisa mais específica, sei lá, visitar o Coliseu, ok. É Aí você se literalmente prepara, mas se levar relaxar. o nome férias para o lugar que ele merece. Aham. Sair Entende? perambulando por aí, entrar em qualquer lugar. Isso, entrar em Exato. qualquer lugar. Sem hora pra E já acordar. fui muito surpreendida. Por exemplo, a melhor lasanha que eu comi na vida foi em Siena, Aí, ó. num lugarzinho, tipo. A dica aí, ó. Inventa o nome que Você lembra o nome ou não? Não. Inventa. Na Dá praia, autoridade. Lasanha, Siene. Em minha defesa, vai ser o único lugar que tem na frente da principal praça de Siena. Pronto. Pronto. pô. Quem sabe sabe. Quem já foi? E, não, é engraçado porque a Caixa estava até comentando o quanto que a Itália realmente se destaca pela sua autoria e até na cultura. É um lugar que eu vi esse dado que eles permitem, até trazendo para a arquitetura, 4 paletas de cores para ter um padrão até na arquitetura nos lugares. Não né? pode sair dessa paleta, Não né? pode sair Eu acho dessa- que quem já foi a Roma, principalmente, entende o que a gente tá falando, Uhum. porque é como se você desembarcasse num livro de história. Sim. É Nossa, tenho muita vontade de ir pra lá. a Não fui. grandiosidade, o tamanho das coisas, né? Uhum. É uma coisa que você fala assim, cara, realmente tudo aquilo que eu ouvi, seja da Bíblia ou seja em Uhum. livros de história, é real, entende? Não, Uhum. realmente maravilhoso. Você vai ali, sei lá, você vai no Vaticano, aí você dá uma caminhadinha, daqui a pouco você já cai em um lugar que você fala assim, caramba, você vê realmente tem história andando Exato. pelas ruazinhas, né, que são bem estreitas lá. Exato. Realmente maravilhoso. Exato. E engraçado, você falou que queria ir pra lá, Gui. Estamos indo agora, pô. Vai ser Roma, então? É. Ah, então vamos pra Aí, Roma. acalma-se, acalma-se. Todo início de programa, né, pra fazer jus ao nosso nome, a gente sempre pergunta pros nossos convidados que foi uma trip inusitada que eles tiveram, ou que seja uma experiência ali que foi engraçada, que foi realmente inusitada, um perrengue que você tenha passado. Então, por isso eu queria saber se você tem algum conto aí, alguma história que você podia compartilhar com a gente que foi realmente inusitada, que você se lembra de alguma viagem. Uau, vamos lá. Eu vou do mais recente, então, porque eu viajo muito, né? Uhum. Tá no nosso trabalho, no meu trabalho, então eu vivo viajando. Mas o último perrengue que eu passei foi ano passado. Eu ganhei de presente do meu marido, ele me levou, não sabia pra onde estava indo, na verdade, foi aí que eu conheci a Costa Amalfitana. Sério? Ele Ah. preparou tudo e eu só fiquei sabendo no aeroporto, né? Caraca. Que legal. Pô, Foi bem bacana. botou a escala de marido lá em cima, Nossa. né, irmão? Os outros Aí não maridos- tem como Ah, competir, gente. não. Que a Carol não assista esse episódio. Aí vai dar ruim, porque eu vou te falar, hein? Não, Maridão. acho que não tem marido igual o meu, não. É. É difícil, viu? Não vende muito não, que tem muitas mulheres assistindo também. Não, É. eu- Ruim! Minha namorada não, tá vendo aqui não vai. agora, ao vivo. Ferrou. É. Não, então, aí a gente fez um roteirinho na Costa Amalfitana e no retorno a gente parava em Nápoles. E minha filha, que ajudou ele a fazer o roteiro, pegou um hotel em Nápoles, que era um castelo antigo. E depois eu descobri, estando lá, que era um castelo que tinha sido de Garibaldi. E aí, Simplesmente. eis que veio o perrengue. Chegamos super cansados, fomos pro hotel. Já foi difícil achar o hotel, na verdade, porque você olhava fora e falava, meu Deus, cadê o hotel? A localização diz que eu tô aqui. E você não vê o hotel até que abre-se uma porta minúscula. Você tinha que se abaixar para entrar, porque era um castelo antigo. E eu passei a pior noite da minha vida. Por quê? Porque Sim. ele era mal assombrado. Mal assombrado? Não, como assim? Defina isso. Calma lá. Calma, Gente, calma. é sério, é sério.
Passou meu braço. Igão. Fantasma Vai mesmo? entrar o Pia aí O agora. Igão vai chorar, ele é Não, meio É emocionado. verdade, já Cara, tá lacrimejando. Exato. Ele lacrimeja. Ele já tá Não, lacrimejando. De terror, assim. Tá, depois qualquer coisa a edição coloca o off. Chegamos, né? Estamos naquela comemoração e tal, e aí rolou tudo que tinha que rolar, tô dormindo de boa, totalmente como via o mundo. E aí, cara, eu acordo do nada, no meio da noite, com alguém, tipo, fungando assim, super. E aí. Olha lá. Gente, é sério. Tá Olha, lacrimejando. Pega um close no Igão aqui, eu vou ó. contar uma coisa pra vocês. E aí, eu dei um grito. E meu marido acordou e eu achei Não que era coisa... seu marido. Não, eu achei que era coisa da minha cabeça e ele falou assim pra mim: você também viu? Porra, E aí eu falei: Impossível, meu amor. amor do céu, eu vi. E aí foi uma noite infernal de verdade. Infernal. Porque nós fomos até a recepção, não tinha ninguém na recepção. Fugiram E aí, de medo. Tinha outras pessoas hospedadas no Nós não castelo. vimos ninguém, só nós dois. Recepcionista fugiu correndo de medo. Mas isso Ah, não é não o tinha nem pior. recepcionista. Cara. Depois do fugiu? susto, gente, real, depois do susto eu comecei a ouvir tudo aquilo que você vê em filme. Barulho de corrente, criança chorando, criança correndo, Você e seu marido. gente gritando. E aí eu comecei o quê? Tratei de colocar minha roupa, falei: Deus, Nossa Senhora, me protege. E aí a gente começou a ficar, tipo, real, em oração, em prece. E foi a noite inteira. Vocês ficaram lá. Nós ficamos lá. Quem que fica? Mas aí, de manhã, nós tínhamos um passeio pra fazer. Era o último passeio que nós tínhamos pra Era ir pra uma Garibaldi ilha. falando com ele. Garibaldi. fazendo- Não, e aí o cara que foi atender a gente de manhã, ele tinha se proposto a fazer o café pra gente, porque não tinha café da manhã. E aí eu falei: eu vou ver se isso era coisa da minha cabeça. E aí eu falei pra ele assim: eu vi que aqui dentro, né, do castelo tem outras pessoas, tipo outras casas. Aí ele falou assim: ah, aqui é patrimônio histórico tombado, então tem algumas pessoas que moram aqui dentro, ali, do outro lado, na outra ala. Aí eu falei: ah, interessante, tem muita criança? E aí ele olhou pra mim e falou assim: um pouco. Aí eu: ah, entendi, não tinha criança. E aí ele falou assim: vocês ficaram bem à noite? Aí eu: não. Aí ele: não, é normal, primeira noite é assim mesmo. Eu falei: primeira noite? Falei: querido, vou embora daqui amanhã. Hoje, a hora que a gente voltar do passeio, nós vamos embora. Mano, acho que eu tinha ido embora naquela noite. E, gente, o mais estranho de tudo, falando assim, só no outro dia que meu marido foi ver, quando eu acordei com a pessoa, tipo, fungando, imaginando que a pessoa, sei lá, que tava me atacando alguma coisa, eu fiquei toda arranhada. Mentira. Eu mandei foto pros meus filhos. Eu fiquei toda arranhada. Toda arranhada. Eu nunca tinha passado a famosa batalha espiritual nesse nível, não. Caraca. Foi tenso. Eu falei: nunca mais na minha vida eu fico em lugares muito antigos. Nunca mais. Nossa. O Mas, cara... mas sabe quem Deus foi é que fez maior. isso? Foi sua filha. Você não levou sua filha, pelo que eu percebi, né? Com certeza ela viu as avaliações. Não vou me levar pra viagem. Meu pai tá fazendo viagem Não. sobre minha mãe. Não. Ela Você achando que botar de tava castigo por arrasando, uma né? coisa, Lugar né? antigo. vocês não vão me levar? Não vou me levar, Então toma. pega esse Pra castelo você aqui. ter ideia, os lustres, depois o rapaz estava contando pra gente, os lustres são daquela época. Eles têm câmeras focadas nos lustres com medo de roubarem e tal, porque são lustres daquela época de Garibaldi, lá 1700 e Tá bolinha, maluco. sei Deixa lá. aí a dica pra gente não ir pra esse lugar. Não vá pra... Em Nápoles, não fique Nápoles. em nenhum castelo antigo. Caramba, que loucura. Caraca. É Não. loucura. Imagina, cara, quando você vai lá, vai dormir. Qual seria a sua reação, Igão? Descreve pra Eu gente quero aí. ver Cara, como eu seria acho que você eu não realmente. teria coragem de sair do quarto por medo. Mas tá lá dentro do quarto? Não. Os bichos? Ah, não, tava dentro do quarto, mas eu não. Não tinha pra onde sair, era noite, Então, não exatamente, tinha pra cara, onde pra onde ir. você vai, cara? Eu ficaria lá exatamente fazendo o que ela fez. E sabe o que é chorando. pior? A gente nem saiu de lá. Quando nós voltamos do passeio, porque o nosso voo já era no outro dia, eu falei: cara, não vale a pena. Agora a gente já sabe que os fantasmas estão aqui. Dormiram de novo? Eles que lutem. Porque aí agora, só que eu sou daquelas, vamos dizer assim, muito cristã, o que eu fiz? Como a gente ia passar outra noite lá, e inclusive era a noite do meu aniversário, aí sim era a noite do meu aniversário, eu falei: cara, não vou beber álcool, nós não vamos sair. E é o seguinte, a gente vai jantar aqui, uma comidinha de boa, e a oração essa noite vai começar mais cedo. E aí, eu não consegui dormir. Meu marido ainda conseguiu dormir nessa noite, mas eu fiquei meio que em vigília, assim. No outro dia, a gente saiu super cedo pro aeroporto. E rolou de novo alguma coisa ou não? Não, Foi Ufa. mais de boa. não, Ela foi falou mais bem de do marido, boa. mas o marido agora vacilou. O cara dormiu, porra. É. Em vez de ficar ali na proteção da mulher, tá ligado? Ficar ali, ó, pronto, Dormiu. pirante.
Dormiu, porque aí ele já confiou, né? Ele já... Você tá em casa. Agora Já eu fez tô amizade com o preparado, fantasma. Virou fiz tudo, amizade. tudo brother. Virou brother. Virou Não, cria, né? Dos Mas cria. você sabe que a câmera incomodava um pouco. Eu fiquei meio cismada A com a câmera. câmera? É, porque tinha várias câmeras no quarto e aí depois eu fiquei pensando, falei, cara, será que estão me filmando? Eu não tô sabendo. É, Big isso Brother, não. né? Nossa, ali. Fiz todos os testes que eu já vi na internet. Sei lá, apaga a luz, vê se tem uma luzinha e tal. E realmente era câmera. Só que ela tava focada, o foco dela era Você pro vê que- lustre. pro Não lustre. tava focada pra cama, Entendi. nem pra nenhum canto específico do quarto. As 4 estavam focadas pro lustre, especificamente. Caraca, acho que essa foi a primeira trip inusitada com atividade paranormal É, contada aqui. É. eu me lembro, eu Real, acho que... isso existe, hein, gente? Meu Deus. Você uma vez comentou, né, que você teve um amigo lá nos Estados Unidos que eles falavam go home, um negócio assim. Teve isso. Eu lembro que você comentou isso, eu também tive uns calafrios. mano. É, de um casal de amigos foi numa casa que eles queriam comprar e tinha o que eles falam, tinha um fantasma lá dentro e que gritava assim, vai pra casa, tipo, essa é a minha casa. Tipo, Eu go acredito, home, eu tal. Imagina acredito isso, muito. É. Olha, eu já fiquei outro perrengue Tá assim. aqui, ó. Eu sei que é só um perrengue, né? Mas outro perrengue que eu já passei. Meus meninos eram menores e eu peguei um hotel pela internet. A gente ia passar as férias em Cusco, Lima, ali, Peru. E aí, quando a gente parou no aeroporto, que o cara tava levando a gente, ele virou pra mim e falou assim: Você tem certeza que você vai ficar nesse bairro? O seu hotel é nesse bairro? Eu falei: É, tenho certeza. Ele é estranho, porque não é um local onde as pessoas costumam ir. Aí eu Foi a filha de novo que fechou. não, fui eu, pior que fui eu. Aí eu pensei, ai meu Deus, eu devo ter feito alguma merda na hora de comprar esse hotel, né? E aí, quando chegou lá, era o Porto, era um bairro, acho que chama Calo, que fica em Lima, no Peru, já perto do Porto. E quando chegou lá, a princípio, você olha assim, não tem nada de estranho aqui. Só que quando a gente entrou no hotel, ele era todo de azulejo branco, as luzes eram todas brancas, Um tipo hospital. de UTI. E aí eu perguntei do rapaz se aquilo era da arquitetura. Aí ele falou, não, é porque isso aqui tinha sido um hospital na época da guerra entre os espanhóis lá, que o Peru passou. E ele era um patrimônio... Eu e o patrimônio tombado. Não, e você Era um tem... patrimônio tombado e A- não a podia Kátia mexer chama. em Ela- nada. ela segue. Cara, eu falo, Ela gosta de deve ser história, ela isso. gosta de história. E aí, ele falou assim, vocês querem jantar? Eu falei, um monte de criança, né? 3 crianças, mais a sogra. Eu falei, mais uma sobrinha. Eu falei, quero. Mas sabe o que ele tinha feito? Uma panela de miojo. E aí ele levou a gente pra uma sala, como se fosse uma sala de jantar. E, cara, era o lugar onde era o arquivo do hospital. Tipo assim, todos os arquivos mortos, as paredes rolê é tudo esse? branca. Aí eu perguntei dele se os documentos eram originais, ele falou que eram e tal. Aí ele ainda falou assim, olha, inclusive eu não posso assustar a senhora, não quero que você se assuste, mas o seu quarto é onde era a UTI. Não o quero te centro assustar. cirúrgico. Mas Aí seu eu, quarto é mal ok. assombrado. Aí pensa, as crianças começaram a chorar, porque eu não quero ficar no hospital, porque aqui tem fantasma, porque não sei o quê. E eu acalmando as crianças, não, gente, é normal, é normal. É sempre. E aí, mano. depois de muita dificuldade de colocar eles pra dormir, né, com a minha sogra lá, que eu entrei no nosso quarto, cara, a cama era aquelas de ferro, de hospital Nossa. mesmo. E aí, do nada, o cara me manda uma mensagem. Ah, dona Kátia, tá tudo bem? A senhora tá precisando de alguma coisa? E eu falei assim, não, tá tudo tranquilo. Aí ele falou, não, é que eu tô indo embora. Eu tô deixando tudo trancado direitinho, mas se a Trancou todo senhora mundo lá, mano. precisar... Só tinha você nesse hotel. Parece. Exato, de novo, só tinha nós. Se a senhora precisar, eu volto aqui. Aí eu, como assim? Você tá trancando? Literalmente, você tá trancando, não fica ninguém na recepção? Ele, não dá pra ficar na recepção. Então eu preciso trancar tudo e tal. Eu falei, cara, meu Deus. Não, e de Nossa. madrugada passou a enfermeira pra ver se tava tudo bem lá. É. Aquele serviço A de quarto, enfermeira. né? Não aconteceu Aquele nada, mas serviço foi de quarto super diferente. estranho. A sensação de estar num lugar onde as pessoas foram operadas, né? A comida de gente hospital morreu. ainda. Foi meio estranho. No outro dia eu fui embora. Fui embora e ele foi mais engraçado foi que ele olhou pra mim e falou assim: Ah, tudo Eu bem, eu vou sei. devolver seu dinheiro, ninguém nunca fica. Foi com dozinho, foi bonzinho ainda. Ele foi É. bonzinho, ele devolveu. Foi Ele falou: bonzinho. Não, eu vou devolver seu dinheiro, ninguém nunca fica aqui por conta disso. Nossa, cara, eu tenho até uma história parecida. Quando eu viajei, foi em 2023, fui pra Santiago, no Chile. E, obviamente, eu fico responsável sobre as passagens aéreas. Tava viajando com o brother, com o Pipo. E ele ficou responsável pra fechar os hotéis. Ele, pô, Igor, tal, pô, 2 amigos viajando, pra que pegar hotel luxuoso, né? Ele reservou, cara, pelo Airbnb? Não, acho que foi pelo Booking mesmo. Cara, era uma casa, mas tinha outro casal lá também. Era uma casa de 3 andares. Eu tomava banho. Eu tava no primeiro andar, o banheiro era no terceiro andar, o banheiro masculino. Eu ia tomar banho, eu voltava do banheiro correndo. E era um corredor, juro por tudo que é mais sagrado. Mas, Igor, por que Eu você posso voltava morrer. correndo? Caralho, porque eu sentia medo de estar no lugar. Eu não vi fantasma, não vi Ele não barulho. viu nada, ele só sentiu Não, exato, medo. mas era uma parada assim, era um corredor gigantesco assim, De filme de terror. de filmes de Você é terror. só de toalha lá no banheiro, mano?
Não, tomava banho e saía de roupa, né? Eita. Porque vai contar sem roupa. Então, né? mano, aí ele já te pegava de Piorou. cara, Vou mano. te falar, foi o que mais me incomodou lá no negócio fantasma. Eu tá, tipo Sério? assim, Ah, não, tá. cara, meu Deus. Ô, Credo. Guilherme, o não. pessoal aqui tá falando muito de assombração, mano. Nossa, vocês estão com uma bad vibe, Pô, né? pra ô? quê? Tira isso são desse histórias- jato são- aqui. São histórias, mas quem viaja tem perrengue. Tem muito perrengue. Nossa, tem muito Mas perrengue. é bom pra contar a história. Antes da gente decolar aqui, um abraço aqui pros nossos, fazer o nosso shout-out aqui pros patrocinadores. Uhum. Antes da gente decolar, ó, pra você que quer comprar roupa de alfaiataria, ou dar pro seu marido, ou pro seu pai, Mr. Suits, tá? Eles têm sneakers, tem Canabeca polo, assim, né? um terninho, Aí, alfaiataria assim na medida pra você. Tá um QR Code na tela aqui agora. Se você usar o código Bem-vindo10, vai ter 10% de desconto, tá? Então, escaneia aqui o QR Code, vai lá na Mr. Suits e já compra o presente pro seu marido, namorado, pai, pra todo mundo aí. Não é não? Boa. E também, mais pra agora, falando de viagem, né? A nossa patrocinadora, a Duale Viagens, dá uma contatada lá, vai estar subindo o QR Code aqui pra vocês agora. A Duale nada mais é do que uma agência especializada em emitir as passagens com milhas. Então, cara, os caras mandam muito o preço que eles emitem as passagens abaixo ainda do mercado. Você pode mandar um print de uma cotação, eles vão achar uma menor. E se não achar, eles vão estar ali com uma promoção, se não me engano, o mês inteiro. Um cupom até de R$100, R$50 que eles vão estar oferecendo no Outback, caso você não tenha batido a oferta deles. Duale ali sempre patrocinando muito bem. Perfeito. Nossa última publi aqui, aluguel familiar. Pra você que tem uma família grande, quer viajar com a família, sendo 10 pessoas, 20, 30, até 40 pessoas, eles vão ter casa em Riviera, Ilhabela, Juqueí. A maioria das casas são em São Paulo. Cara, só sinceridade, já me hospedei com minha família várias vezes lá. A gente vai deixar um QR Code pra você entrar em contato com eles e também fazer a sua reserva das diárias lá, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso voo, né? Queria saber uma coisa, da onde surgiu realmente esse interesse pra falar dessa diferença do homem e da mulher no mercado de trabalho? De onde surgiu realmente, tipo, até pra falar mais sobre isso? Surgiu de uma outra história que aconteceu comigo na minha própria empresa, Uhum. em um momento em que a gente estava fazendo uma apresentação para o prefeito de Goiânia. E na hora de fazer a apresentação, o funcionário que preparou a apresentação, na hora que ele colocou, ele passou tudo que a gente fazia, há quanto tempo, né, o histórico. E aí, quando ele foi colocar quem eram os fundadores da CSA, ele não colocou a minha foto. Ele colocou só a foto do meu marido. E a gente sempre foi sócio, eu e ele, em todos os nossos empreendimentos, até hoje, somos só nós dois de sócios. E aquilo me deu um certo impacto, entende? Porque, não por ele, mas claro que entra um pouco do ego, né? Cara, eu ralei por isso aqui, eu passei o pão que o diabo amassou pra isso aqui tá onde tá, e aí de repente você não é reconhecida. Então, eu já passei por muitas situações de machismo durante todo o período que eu trabalho como empresária, principalmente trabalhando junto com o marido, né? Porque as pessoas te veem como esposa e não como administradora do negócio. E ali eu tive o meu primeiro impacto, mesmo tendo passado por diversas situações ao longo na minha carreira, de que isso aqui é real. E aí eu falei, cara, será que eu nunca ocupei uma cadeira de verdade na minha vida? Como profissional, enquanto mulher, como administradora, né, como empresária, enfim. Que lugar foi esse que eu ocupei? Não era meu e que eu não fui reconhecida por isso. Como você falou, o seu colaborador estava fazendo trabalho e ele não te reconheceu ali como dona. Não. Exato. Entende? Tipo assim, uma pessoa que estava ali presente, que sabe de toda a história, né? De como a gente fundou, como que nós nascemos, de onde que surgiu. E isso me deu, assim, um certo impacto. Isso foi em 2022. E aí eu falei, não, quer saber? Agora eu vou dar uma de doida também. Real. Tipo assim, eu resolvi me posicionar, certa... Lógico, ali na frente dos clientes, eu sou uma pessoa que eu tenho muito bom senso. Além de senso crítico de toda a situação, eu sou uma pessoa que não me descontrolo facilmente, de forma nenhuma. Parte do sucesso que eu consegui nesse meio dos grandes contratos que eu já fechei foi por ser assim e conseguir lidar com a maioria dos homens que, né, que, tipo assim, estilo Roberto Justus, vamos dizer assim, daquele jeito lá quando ele apresenta o programa, sabe? Tipo assim, encarei muitas pessoas daquela forma. Então, é óbvio que ali eu não falei nada, eu fiquei calada, né? Sustentei a situação. Mas meu marido me conhece muito e a gente estava sentado de frente um pro outro. Então, quando o slide apareceu, a primeira coisa que ele me olhou foi com aquele olhar de socorro do tipo assim, eu não tava sabendo disso, não fui eu, né? Já tirou dele da reta pra não apanhar em casa. Então. Quando tem problema depois. E aí, mas uma pessoa percebeu e foi o próprio prefeito. Foi o próprio prefeito. Foi.
E ele falou assim pro meu funcionário, ele falou assim, você não tá esquecendo de nada aí, não? E aí o rapaz falou assim, não, mas se o senhor quiser um dado a mais, eu posso buscar e tal. Ele falou, não, é que você esqueceu uma coisa super importante aí. E ele, não, mas eu vou atrás da informação pro senhor, se precisar. Ele falou, você esqueceu de colocar a foto da Kátia aí. Porque eu conheço a história deles dois, e eu sei que ela faz parte disso aqui, e eu já ouvi muito dizer que o Davidson, ela sempre foi o braço direito dele em tudo que eles fizeram juntos. E aí foi o meu momento que eu aproveitei e falei pra ele, eu falei assim, não tem nada não, prefeito, funcionário novo a gente releva, se fosse funcionário antigo, tava na rua, né? E aí, mas a partir dali, eu tomei a iniciativa de trazer pra internet esse olhar de que as mulheres, elas precisam ocupar a sua cadeira, elas precisam sair da sombra. E aí entra essa pegada do... Porque tem tanta disparidade, né? Porque tem tanta diferenças, tanto na questão salarial, quanto na questão de escolhas de carreira. Justamente. E aí eu fui olhar para isso com outro olhar, entende? Eu sempre falo assim, a gente tende a não se preocupar com as coisas à nossa volta, de tanto socialmente falando, até que aquilo impacte você de alguma forma ou aconteça com você. Sim, cara, eu vou trazer até um exemplo pessoal. Quando eu parei de jogar basquete, eu fui trabalhar com meus pais. Meus pais são empresários também. Vamos lá, eu tinha a visão do meu pai ser exatamente o dono da empresa ali. Eu lembro do meu primeiro dia de trabalho, isso é engraçado. Eu cheguei pra trabalhar com meu pai, fui sentado do lado dele. Eu falei assim, e aí, pai, vamos trabalhar, tal, vamos começar? Ele falou assim, cara, eu vou te ensinar algumas coisas aqui. Engraçado que eu tinha a visão que era meu pai, era o dono ali, tipo, o principal ali da empresa, né? Eu vou te ensinar algumas coisas aqui básicas, mas realmente você vai aprender mesmo, vai ser com sua mãe. E aquilo me marcou muito. Tanto é que foi meu primeiro dia de trabalho para trabalhar com eles. E eu tinha exatamente essa visão, que era meu pai, talvez ele por ser o homem, mas aí depois realmente fui perceber que realmente quem puxou a empresa, realmente quem Foi sua comandava a mãe. empresa, quem seguia ali, botava a empresa para funcionar, era minha mãe. Por exemplo, eu e meu marido, desde o início sempre foi, vamos dizer assim, um casamento perfeito, porque eu sempre cuidei da parte administrativa e ele é a parte técnica, porque ele trabalha nisso desde os 12 anos de idade. O meu marido trabalha na aviação desde os 12 anos de idade. Então ele começou ali como um menino que lavava avião, lavava peça, e ele foi se encantando por aquilo. E ele não conhece. Pensa numa pessoa que não conhece e não sabe o que é fazer outra coisa na vida. É meu marido. Então ele, tecnicamente falando, ele conhece muito na área da aviação. Ele é muito conhecido, né? Muito mesmo. E eu, quando ele começou a desenvolver esse sonho, e foi aí também que eu reconheci que realmente era um sonho dele. Então, por volta, eu acho que em 2002, 2001, começou a nascer dentro dele essa vontade do tipo assim, eu não quero mais ser CLT, eu quero ter a minha oficina. E ele teve uma oportunidade num curso que ele foi fazer no Canadá, em que deram para ele de mão beijada vários desenhos das ferramentas, e desde ali ele brotou nele a vontade, eu vou ter minha oficina. E eu sempre apoiei ele. Então, quando esse apoio chegou e quando chegou o momento de colocar isso em prática, eu sempre fui a parte administrativa da coisa. Entendi. Porque a preocupação dele era com a parte técnica, ANAC, montar a oficina, auditoria, como faz isso, como faz aquilo. E eu sempre fui a parte administrativa. Então, é claro que para a maioria das pessoas é mais fácil enxergar quem está à frente Exato. de quem está executando o serviço em si, e não olhar para quem está por trás fazendo esse planejamento, esse controle, essa ascensão, né? Esse plano de como a gente vai chegar até aqui, quais são os recursos, como que eu distribuo o recurso, como que eu administro isso, como que eu planejo aquilo, como que eu fecho os contratos. Exato. Cara, e eu acho que isso com tudo até, né? Por exemplo, usar um exemplo aqui, vai o Neymar. Você vê a marca Neymar, você fala, pô, o Neymar é o cara, porque ele tá à frente, né? Mas, cara, tem toda uma equipe, uma empresa por trás dele de funcionários que às vezes as pessoas não dão o valor que merecia, porque o Neymar, ele é a imagem ali de frente, que é o que todo mundo vê, né? Eu também casei com uma influenciadora e eu também cuidava dessa parte administrativa, mas ela é o rosto do negócio, então eu entendo bem o que você está falando, e esse é um assunto... É o expert na frente. Exato. E o bastidor, né? Que você é o bastidor, então quando a gente é bastidor, você... Não é que você é esquecido. É que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não conhecem, Exato. então meio que acaba não sendo relevante. É. E eu acho que muitas mulheres se colocam nesse papel até de forma inconsciente, sem perceber. Porque olha, até pensa, a gente tem empresa desde quase 14 anos. E só em 2022 foi que esse tipo de situação me afetou de alguma forma. Sim. Entendi. Até então, pra mim, tava tranquilo. Mas aí justamente essa pergunta, Kátia. Você acha que isso que aconteceu com você aconteceu pelo fato de você ser mulher ou pelo fato das pessoas só não saberem quem fica por trás? Porque justamente quando a gente postou, né, sobre esse assunto e abriu uma caixinha lá no Instagram, é um assunto que gera bastante turbulência, debate, né?
E o pessoal fica assim, cara, o pessoal fala de machismo estrutural, mas você acha que realmente o que aconteceu ali foi um machismo ou foi só não ter o conhecimento do seu Olha, trabalho? no meu caso, nessa história específica, eu acho que entrou um pouco do machismo, sim. Porque era uma pessoa que, embora eu tenha brincado, tipo assim, é um funcionário novo, não, era alguém que conhecia a história. Ah, ele sabia, Então, então. por que essa pessoa tomou a liberdade de ignorar um lado da história? Porque para ele colocar a foto da esposa do seu Davidson lá não era relevante. Entendi. Então, para mim, sim, foi parte do machismo estrutural que está aí na nossa sociedade e que não estou dizendo que foi de maldade, Uhum. né? Porque as coisas acontecem, e aí eu acho que é onde a gente entra num ponto muito turbulento, delicado, que hoje todo mundo leva muito pro lado, assim, do pessoal ou como se a outra pessoa agisse de maldade. Eu não vejo maldade no que ele fez, mas ele fez, ele cometeu um erro. Eu acho que se ele não colocou o seu nome sabendo que você fez parte dessa construção da empresa, ele tá muito errado. Não sei se é maldade, mas assim, tá bem errado. Não E sei eu se chega me a ser barra pergunto, maldade. por que houve também a isenção da culpa dele? Porque você disse que se fosse funcionário novo, tava na rua. Só que, muito pelo contrário, ele já era funcionário da casa e sabia da história Não, de eu falei que se vocês. fosse Se fosse funcionário antigo. antigo, estaria na rua. Exatamente porque eu acho que seria o meu limite na interpretação dessa conduta, entende? Eu tenho nós temos funcionários conosco que estão praticamente, a empresa tem 14 anos, tem gente que está com a gente há 10. A 7, a 8. Então, e tem pessoas que hoje, depois que eu dei um passo atrás em relação a outras coisas, por exemplo, quando as meninas vieram para São Paulo, então eu fui diminuindo meu ritmo, eu fui construindo uma equipe que eu confio 100% nela e que eu consigo ter a liberdade de viajar, sair, me divertir, fazer as coisas que eu gosto, porque eu tenho uma equipe competente fazendo. Então, eu tenho, sim, funcionários que hoje eles praticamente não me veem, como os de antigamente. Ah, entendi. Entende? Você Uhum. imagina você entrar, por exemplo, numa Braspress da vida, Uhum. né? Ela tem lá o seu Urbatão, o Taiguara, o Júnior, que é, né, São os o rostos do negócio. que são os donos. Mas provavelmente eles têm funcionários que não sabem quem são eles. Que pode passar do lado dele e falar assim, não sei quem é. Sim. Pode trabalhar, tá trabalhando ali como peão do lado, não vai saber que é o Isso. dono. Sim. Foi por isso que eu falei isso. Porque se fosse um funcionário antigo, eu provavelmente não toleraria mesmo. Dizer, não, aqui não é o seu lugar então. Se você não respeita a parte da história, Uhum. Porque ele sabia, né? como era uma pessoa que estava recém-chegada e era um funcionário em que eu tenho pouco contato, eu relevei a situação em cima de uma brincadeira. Entendi. Mas se fosse uma pessoa mais antiga, não. E não você seria relevado. comentou, talvez entrando até numa outra narrativa aqui um pouquinho, você como empresária, essa imagem de mulher já forte e até trazendo no que você comentou da palavra equipe. Eu imagino quando você caiu no momento de construção da sua equipe. A sua equipe é majoritariamente feminina, você tem esse filtro quando você vai fazer esses segmentos de contratação, você enxerga diferenças nessa parte de contratação? Eu queria entender um pouquinho essa parte. Nesse ponto, eu sou uma pessoa muito racional. Eu olho competências. Mérito, né? Por isso que eu acho que entra um pouco, sim, do mimimi aí da galera e tal. Porque eu jamais vou contratar uma mulher só por ela ser mulher. Eu concordo com isso. Entendeu? Não, ela tem que mostrar que ela é capaz de executar aquela função, que ela tem conhecimento para executar aquilo com competência. Entende? Então, o meu time hoje ele é formado de ambos os sexos, tanto homem quanto mulher. O melhor Porque- pra posição, né? Exato, porque em qualquer área do que eu vá fazer, eu vou querer sempre o melhor profissional, independente do sexo que ele tem. E na questão do salário, você acha que os homens realmente ganham mais fazendo a mesma... Foi uma outra pergunta que veio, né? Ganham fazendo a mesma posição que as mulheres? Porque se fosse assim, né, a minha visão, se fosse pelo mesmo serviço ganhar menos as mulheres, eu acredito que no mercado capitalista só contratariam mulheres, assim, pra pagar menos. É a minha visão. Mas não sei qual que é a sua opinião Eu quanto a acho isso. que a gente entra aqui em três pontos que são importantes, né? Por exemplo, escolha de carreira, a paridade salarial e essa questão da contratação. Contratar o olhar das empresas, eu sempre falo muito isso para quem eu dou mentoria, para quem eu dou curso. As pessoas têm que entender que o olhar de uma empresa, ela não olha para a pessoa através do que ela é no sentido de, sei lá, qual é o gênero dela, qual é a religião dela, qual é, sei lá, qual é a visão de mundo dessa pessoa.
Entende? Isso para uma empresa, quando ela quer ser uma empresa grande, isso não vai fazer muita diferença para ela. Porque o que vai fazer valer para ela é a competência, a habilidade que cada pessoa tem para que ela consiga colocar essas peças-chave em determinado departamento. Agora, tem empresas que vão se valer da condição social de algumas pessoas ou da diferença do gênero para pagar menos. Vai, e é o que acontece. Ah, Daí vem a polêmica. Tá. Né? Porque a grande desculpa da maioria das empresas é tipo assim, ó, a mulher trabalha menos, mulher pode engravidar, mulher quando ela tá no período hormonal dela, né, no período menstrual dela, ela traz mais prejuízo, mulher é mais emotiva, e são por esses motivos biológicos que as empresas muitas vezes buscam contratar mais homens, porque no final das contas a empresa ela tá visando o quê? Lucro. Lucro. E aí ela pensa assim, ó, de 23 dias úteis que eu vou ter para trabalhar, um homem ele trabalha os 23 dias úteis. Será que a mulher trabalha os 23 dias úteis? Aí a gente entra nessa nova abertura de novo, que as mulheres não gostam, mas é real, gente. É real, não adianta a gente querer ignorar algo que é biológico, por isso que eu falo, é inato. Sim. Né? Você vai ter períodos que você tá mais emotiva. Eu falo que, por exemplo, a mulher ela internaliza e o homem ele externaliza. Então, ela internaliza porque ela é mais emotiva e entra, assim, a questão hormonal, a testosterona e ocitocina. Né? Mulher tem muito menos testosterona e o homem tem muito menos ocitocina. Né? Então, é uma coisa que ela é real, ela é biológica. Não é uma questão de eu me sinto... Eu entendo. Inclusive, na faculdade, a gente estuda muito sobre gênero, sobre diferença de gênero, sobre como as pessoas se sentem, né? Os grupos, as comunidades. Isso tudo não invalida nem uma parte nem a outra. Porque, biologicamente, você pode se olhar no espelho e falar assim, eu me sinto uma mulher, beleza. E eu vou te respeitar por isso, e você vai poder ser chamado do jeito que você quiser, e você vai poder fazer todos os procedimentos que você quiser, mas, biologicamente falando, você vai ser o mesmo. E eu acho que é isso que a sociedade deixa de ver e entra nos conflitos que causam aí um tanto de racismo, preconceito, lugar de fala, e porque o seu lugar de fala não é esse, porque você não pode falar, e não sei o que. Não. Sim. Biologicamente falando, você não vai conseguir alterar isso. Então, quando o pessoal fala assim, então, uma mulher ganha menos fazendo o mesmo trabalho, você acha que isso acontece? Ou justamente não, porque... Acontece muito. Fazendo o mesmo tanto. Mesmo trabalho. Acontece muito. Na CSA, nós não temos isso. Porque a gente trabalha com plano de carreira, a gente trabalha com cargos e salários. Então, eu tenho, por exemplo, inspetoras mulheres, eu tenho engenheiras mulheres, entende? Que ganham a mesma coisa do que os engenheiros que estão lá. E tenho engenheiros iniciantes, mecânicos iniciantes que acabaram de entrar e ganham menos que elas. E empresas concorrentes da sua é diferente? Já ouviu falar que é diferente ou não? Olha, eu conheço histórias, né? Não posso dizer que eu conheço as empresas, mas eu conheço histórias das pessoas falando. Eu trabalho em tal lugar e, poxa, eu queria muito vir pra cá porque aqui vocês têm equidade salarial. E lá onde eu trabalho não tem. Eu acredito que você tá falando que é engenheiro no mundo da aviação. Né? Eu acredito que a grande maioria seja homem. A maioria. A maioria. Então, exatamente, muitas mulheres devem sofrer esse preconceito, né? Aviação, aviação, eu sei que existe a diferença em muitos âmbitos, né? Em muitas áreas profissionais. Mas eu acho que a aviação, ela é de longe a que mais acontece. De ter mais homem. Para você ter uma ideia, a minha própria empresa, 90% do quadro é masculino. Mas isso você diz que é uma culpa, de novo, de um machismo ou é porque naturalmente os homens tendem a escolher mais esse trabalho? Aí a gente entra na questão da escolha de carreira. Ah, tá. Né? Porque um homem, normalmente, ele vai exatamente pro lado mais tecnológico, pro lado mais matemático, né? Pro lado mais competitivo, né? Pro lado da expansão vamos dizer assim, da forma de se comportar mais agressiva. A mulher, não. É por isso que eu falo, não tem como a gente querer comparar a equidade salarial com a escolha de carreira. Porque a mulher, ela tende a pensar mais. Né? Isso é biológico também. Ela tende a pensar mais. Então, como eu vou sair de casa? A mulher, ela começa que ela se desenvolve primeiro que um homem, biologicamente falando, né? Amadurece bem ali nos 15, 16 anos, a mulher já tá super madura e o camarada ainda tá lá na 5ª série. Essa é a verdade. Eu com 30 tô ainda, pô. Não é? E aí, por exemplo, a mulher, ela pensa muito, de forma muito racional. Então, ela pensa em tudo, nos mínimos detalhes. Tipo, eu vou sair de casa, então quanto eu preciso ganhar? Será que eu vou sair de casa? E se eu casar? E se eu tiver filhos? Como que eu vou fazer a gestão disso?
eu não vou querer deixar meu filho na escola. Ou, eu não vou querer ter filhos. Mas se eu não quero ter filhos, então é porque eu tenho outro propósito. Porque eu quero viajar o mundo. Entende? Então, as escolhas da mulher, normalmente, elas são mais equilibradas nesse sentido, enquanto o cara não. Ele só quer Dinheiro. trabalhar, ganhar dinheiro, Só entendeu? vive, e só vai. Exato. E só vai. E não Exatamente. faz. Gente, de todos os alunos que eu já peguei até hoje, depois que eu comecei a mentorar tanto homens quanto mulheres nessa área empresarial, claramente, as mulheres são mais organizadas financeiramente, nos planos de vida do que os homens. Total. De 10 pessoas, por exemplo, 2 pessoas só, tipo assim, de 10 homens que eu já peguei, 2 tinham consciência de quanto ele tinha na conta, o que ele tinha, o que ele não tinha. O resto não sabia. Ah, não, quanto tem na conta a gente sabe. Entendeu? Isso tem que saber. Tipo, não, nem vamos lá. sabe. Normalmente, se você faz uma pesquisa com os Não, amigos não de sei, não, vocês, tem os um- que são tem um- casados Não? mesmo há mais tempo, normalmente quem organiza a conta de casa é a mulher. Mas isso aí que você falou é muito interessante e eu gosto muito desse assunto, viu, Kátia? Inclusive, eu até estava comentando com os meninos de um estudo que eu vi lá dos países nórdicos, né? A gente estava conversando que são dos países que mais se esforçaram para deixar uma igualdade de escolha, pelo menos, entre homens e mulheres, né? Porque eu acho que o objetivo é esse, você ter a oportunidade, a liberdade de ter a mesma escolha que qualquer outra pessoa, né? Homem e mulher. E esses países fizeram, assim, muita coisa para deixar igualitário. Até trouxe aqui algumas estatísticas, por exemplo, a Suécia, não sei se vocês sabem, mas tem 480 dias de licença para pais e mães, incentivando divisão de responsabilidade. A Noruega, até 59 semanas de licença com salário parcial garantido, equilíbrio no cuidado infantil. Na política também eles têm alta representação, 40% das mulheres é na Noruega, obrigatoriamente, tá, em conselhos corporativos. 50% do parlamento sueco é composto por mulheres. Então, assim, tem vários aqui que você vê que realmente eles se esforçaram para deixar bem igualdade entre homem e mulher. Só que aconteceu uma coisa lá muito interessante, que mesmo tendo essa liberdade de escolha, lá as mulheres acabaram escolhendo mais ainda as posições, como a gente acabou de falar, de escolha de cargos, né, que não pagam tanto, né, escolhas de vagas que cuidam mais de pessoas, né, que a mulher é um pouco mais de pessoas, e homens cada vez mais para essas posições de matemática, financeiro, que homem tem mais essa... Aí, de novo, a gente entra exatamente nisso, porque não se pode negar a biologia da coisa. E os né? traços de personalidade, E né? os traços de personalidade. Então, a mulher ela é mais empática, Sim. a mulher ela é mais cuidadora, a mulher ela tende a trazer mais equilíbrio, o cuidado, né? O cuidar do outro. A maioria das mulheres, se você for perguntar, mesmo aquelas que dizem assim, não quero ter filho, por exemplo, o relógio biológico ali, depois dos 35 anos, ele começa do tipo assim, você quer cuidar. Tanto você quer cuidar que as mulheres aí compra cachorro, adota Sim. gato, adota aquilo, adota uma amiga que vive perrengando com os relacionamentos, Sim. porque tem essa coisa do cuidado. Então, eu falo, isso é biológico. Sim. Então, esses dias mesmo, eu tava sentada conversando com meu marido e ele falou assim pra mim, você tem certeza mesmo que você quer agora, tipo assim, nessa altura do campeonato, com o iPad, você começar de novo, tipo assim, a viajar demais, e sair demais, e não sei o que, e tal. A gente já tá num ponto que você não precisa mais disso, por exemplo. Aham. Mas aí entra o quê? O traço de personalidade. Exato. Né? Eu sou uma pessoa inquieta, já criei meus filhos, os 3 estão, graças a Deus, encaminhados na vida, né? Hoje só tá nós 2 em casa, e aí você começa a buscar os propósitos de vida, Sim. e o que eu quero ficar o dia inteiro aqui deitado, me equilibrando e indo 10 horas da manhã treinar. Não, eu quero adrenalina na minha vida, Total. entendeu? E aí a gente entra nesse outro âmbito que é tipo assim, as mulheres estão sim cada vez mais buscando isso. Como eu Sim. vou me realizar? Exato. Não, e justamente surpreendeu muitas pessoas, porque o pessoal pensou, num país que eles forçam a igualdade, esperavam que as mulheres cada vez mais estariam também com igualdade nessas posições de CEO, de engenheiros, não aconteceu. Tem uma escritora, ela é psicóloga inclusive, ela chama Susan Pinker, e ela fala que quanto mais um país ele tem a democracia e a liberdade de escolha, maiores as diferenças vão aparecer. Foi o que aconteceu lá. Porque a partir do momento que eu não preciso brigar para que o meu salário seja igual ao seu, isso deixa de ser um problema. Então, se deixa de ser um problema, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Entendeu? Eu vou Entendi. trabalhar ali um trabalho que vai me dar só 7 horas de trabalho, e aí eu vou ter tempo de ir lá fazer minha yoga, o meu pilates, ir no salão, fazer o cabelo, viajar, sair com as amigas, entende? Porque eu não preciso mais brigar para que o meu salário seja igual ao seu. E é aí que eles ganham.
Existem hoje 6 países na Europa que hoje trabalham dessa forma com equidade salarial, né, com a paridade salarial. Dinamarca, França, Luxemburgo, Letônia, Suécia, tem sempre um que eu esqueço. Noruega? Não, não é a Noruega. Não? Na lista não é a Noruega. Ah, tá. Mas Mas eu lembro. você diz equidade salarial pro mesmo cargo, né? Não para mesmo diferentes cargo. cargos. Pro mesmo cargo, Ah, tá. entende? Então, assim, eu sou, de repente, eu sou uma CEO, sei lá, que ganha, sei lá, 50 mil reais, mas eu sei que eu não preciso mais brigar por esse espaço. Então, se eu não preciso brigar mais por esse espaço, tudo bem eu descer um pouco do meu patamar e negociar aqui com a empresa, entendeu? Porque eu vou executar o mesmo trabalho, estando na minha casa e tal, não sei o quê, porque o salário vai ser o mesmo, O mesmo que o do CEO, né? você O diz. mesmo que o do CEO. Então, por Será? quê? Porque não tem mais a diferença, a briga pela equidade salarial. O home office está aí para provar isso. Você não precisa mais estar lá igual um leão, né? Porque a gente tem essa visão do CEO. É o cara que está Uhum. lá dentro da empresa o dia inteiro, brigando, vestido de terno, de gravata, andando para um lado para o outro e fazendo milhares de reuniões e não sei o que, tal. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu ganho a mesma coisa que meu marido. É porque é sócio? Não. Nós trabalhamos de forma totalmente diferentes. Os cargos são praticamente o mesmo. Ele é o CEO, eu sou o CFO. Mas eu preciso estar dentro, enquadrada nesse quadrado para ganhar isso? Não. Eu acho que é aí que eles ganham. Porque as mulheres, elas conseguem hoje, nesses países, mostrar que elas são tão capazes quanto os homens de exercer a mesma função, de ter o mesmo salário, exercendo de outra forma. Porque aí entra, de fato, a competência. Sim. E as escolhas. Eu tenho liberdade de Exato. escolher. É justamente nas escolhas que foi o que surpreendeu, porque elas foram para as profissões que pagam menos, ainda, podendo escolher, entendeu? Isso que eu achei isso surpreendente. É surpreendente e ao mesmo tempo não, né? Porque se a gente pensar que aqui no nosso país a gente tem que lutar por muita coisa, né? Segurança, saúde, boas escolas. Então, aqui no nosso país, a gente está sempre atrás do quê? De um bom salário. Aqui De uma sim. empresa que pague bem. Total. De alguém que supra as minhas necessidades. Uhum. Agora, você imagina você morando num país Que é bom, né? que é bom, Sim. que tem saúde pública, que tem transporte público bom, que tem segurança, que tem tudo que você precisa, que o preço é o mesmo, tanto para um quanto para outro. Será que você vai escolher se matar de trabalhar? Exato. As É o pessoas ficam ponto. menos gananciosas, né? As Exatamente. pessoas ficam menos Porque gananciosas. se você Ah. ganha, sei lá, um X, você vai ter exatamente a mesma segurança, independente de onde você mora, talvez você mude de lugar, mora em um lugar diferente, mas vai ter a qualidade de estudo para os seus filhos vai ser exatamente a Sim. mesma, só que você não precisa, vai ter que trabalhar muito mais, e as pessoas acabam ficando na calmaria. É. Exato. Por quê? Porque, por exemplo, se Total você tem tempo. filho, né? Uhum. É o que você falou, Igor. Você tem lá o cara que ganha, sei lá, ele escolheu estar naquele cargo e, sei lá, ele ganha 100 mil. Meu filho está na mesma escola, mas eu escolhi ter uma sempre para mim, eu estou num trabalho que ganha menos, porque a minha responsabilidade é maior, o estresse é menor, Uhum. porque não é porque você ganha a mesma coisa que você não vai ter estresse, Sim. entende? Não é porque você não ganha a mesma coisa que você vai ter menos responsabilidade ou mais responsabilidade. Não, Se justamente. os direitos, no final das contas, vão ser iguais. É. Não, e justamente eu acho que homem tá muito mais disposto a sacrificar a vida pessoal, como você falou, Sim, tipo, filho e sempre. tal, ao trabalho, tipo, ficar focado só trabalho, do que as mulheres. Eu acho que mulheres, elas não conseguem, assim, sabe? Porque, igual você falou, o cuidado, tem responsabilidades com filho. Não. Olha, pode falar o que for. Mulher que escolhe 100% viver dessa forma, Não, tipo assim, não consegue, eu eu acho. vou viver pro trabalho porque eu tenho um objetivo, porque eu quero ser reconhecida, ou porque eu quero estar ali nesse pé de igualdade, Uhum. entendeu? Vai chegar um momento que essa bomba vai Vai. explodir. Porque as necessidades, elas são diferentes. Entendeu? Gente, homem tem problema, ele chega em casa, ele deita e dorme. É verdade. A mulher fica remoendo ali, A né? mulher, é o que eu falei, o homem ele externaliza, então de repente, sei lá, ele vai na academia, ele malha ali até não sei o que, ele vai fazer uma corrida, ele vai beber com os amigos no bar, ele externaliza. Uhum. A mulher não. Guarda pra si, vai Ela acumulando, né? internaliza. E aí ela vai acumulando. Ela vai acumulando, ela vai acumulando. Então, uma hora essa bomba vai explodir. Entendi. Né? Não à toa a gente tem tantos casos Burnout, hoje em dia de né? depressão, Uhum. de burnout, de um tanto de coisa. E se você for olhar a estatística dos transtornos psicológicos, É mulher, né? ele ocorre na maioria das vezes em mulheres. Na Real. maioria, disparado, assim. Se você entrar no site do IBGE, se você entrar
como que é o lá o da saúde do governo, da Anvisa não, do Ministério Público também da Saúde, você vai da OMS. Ah, tá. Você vai ver que a maioria dos transtornos depressivos, Uhum. eles estão nas mulheres. E eu tava vendo um estudo também, Kátia, recentemente, até publicado pela Harvard Business School, que eles comentaram que homens e mulheres, eles têm na mesma frequência a pedir aumentos salariais. Os dois, eles têm a mesma solicitação. Só que um outro estudo até que a The Times ela complementou, depois ela disse que os homens, eles tendem a subestimar um pouquinho mais Não, as suas A habilidades. pedir, né? E, na verdade, eles se subestimam um pouco as suas habilidades. Isso, consequentemente, em não um pedido... superestimam, né? É um superestímulo. né? Super, né? Superestímulo. Exato. Eu ouvi tipo assim, subestima. as mulheres Não, pedem subestima. menos aumentos do que os homens. Eles pedem na mesma frequência, só que o pedido salarial da mulher não é tão alto quanto do homem. Ah, tá. É. Entendeu? O homem pede mais, entendeu? O homem pede, isso vem do risco, né? A mulher, ela normalmente, ela tem medo de se arriscar. Aí entra de novo o âmbito do eu escolhi essa carreira porque aqui eu me arrisco menos. Aham. Porque no final das contas a segurança conta sempre mais para a mulher Uhum. do que o risco de pedir um aumento e falar Perder, assim, não, né? agora perdeu. Então, e aí, compartilhando com você, a mulher, ela evita de pedir aumentos maiores porque a síndrome de impostor, inclusive ano passado a gente viu uma atualização da referência teórica querendo passar o nome de síndrome do impostor para síndrome de impostora. Porque é mais mulher. Porque ocorre mais em mulheres. Todos os estudos, artigos científicos mostram que a mulher ela tende a se sabotar mais. E tende a achar que se aquilo deu certo para ela foi sorte. Não foi porque ela é capaz. Uhum. E aí isso faz com que no momento em que ela precise pedir um aumento, ou ela precise pedir uma promoção, mudança de cargo, ela sempre acha que ela vale menos do que ela realmente vale. Ela não se sente merecedora, Ela né? não se sente merecedora. Ela acha que foi porque alguém ajudou, ela acha porque, nossa, dei sorte. Quantas mulheres, se você for pegar vídeos na internet, você vai ver falando, não, eu dei sorte. Tal coisa aconteceu porque eu dei sorte. Né? Entendi. Não realmente se valoriza. Ela nunca se valoriza o suficiente para entender que ela tem valor. Vão ser raras as mulheres que você vai encontrar no mercado de trabalho que tenha consciência do tanto de conhecimento que elas detêm e da qualidade do serviço que elas entregam e que elas realmente podem fazer a diferença dentro daquela empresa e que realmente é um cargo importante e realmente só aconteceu por conta dela. E você não acha que isso vem muito por conta da criação que a mulher teve? Com certeza. Porque eu acho, assim, não tenho evidência pra provar isso, assim. Do exemplo que tem em casa. Do exemplo que tem em casa e de como que o pai incentiva a mulher, assim, sabe? Esses dias eu li uma coisa que eu achei super interessante, que é assim, ó. Nós mulheres, nós somos ensinadas diversas coisas, né? Por conta da feminilidade. E aí você não pode isso, você não pode aquilo. Só que aí, conforme você vai crescendo dentro dessa educação mais conservadora, que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você é a menina do papai, que você tem que ter confiança aqui, que você não Sim. pode isso. Chega aquele momento da vida em que você parte, vamos dizer aí, do ensino médio para sua vida adulta e que ninguém chega para você, não tem um pai e uma mãe que chega para você e fala, olha, tudo aquilo que eu te ensinei foi apenas para preservar a sua integridade, tanto física quanto emocional naquele momento. Só que agora a vida é outra, o mercado é outro. Uhum. E aí essas crenças que as pessoas, né? Crença é papo de coach. Não é, gente. Crenças são pensamentos, muitas vezes, Total. intrusivos, negativos, que ficam ali no teu campo mental e que você cresce ouvindo e que você leva para a vida. Uhum. Então, essa dessemelhança do comportamento é porque ao homem é permitido sempre tudo e a mulher desde pequena, e não adianta falar que não. Vocês um dia vão, não sei se vocês têm filho, vocês vão ter esse Princesa. cuidado Sim. de falar, é minha princesa, não pode isso, eu vou tomar cuidado com quem chega perto, com quem não chega. Isso é uma proteção natural. Sim. E cada dia mais, se as pessoas forem voltar a consciência delas para isso, tem que ter mesmo. Porque os casos de coisas que têm acontecido na sociedade são horrendos, Uhum. assim. Sim. Então tem. Só que o que acontece? Você instala uma crença na criança, você instala um traço de personalidade. Primeiro que os primeiros 7 anos, eles são, assim, cruciais para esse desenvolvimento da personalidade. Só que os pais esquecem de desinstalar Exato. isso quando a criança está entrando na adolescência. Aham. Cara, eu tava tendo essa conversa com as minhas irmãs. Eu sou o único menino, eu tenho 3 irmãs, né? Eu cresci com 2 irmãs mais velhas. Eu tava conversando com elas justamente sobre isso.
E as duas trabalham no Google, inclusive. Uma no Google da Austrália e outra no Google do Brasil. Elas são tipo assim, são girl boss, elas são super trabalhadoras, Topíssima, tops. né? E eu achei muito engraçado que uma das minhas irmãs, ela pegou e falou assim, cara, um dia eu tava com o pai no condomínio, e aí eu vi o carro dele, a Mercedes, lá, e falou assim, nossa, seu carro, né, muito bonito, não sei o que ele é, mas você vai comprar o seu também. E ela falou que ela se tocou, que foi a primeira vez que ela pensou, caramba, eu também posso ter um carro desse. Tipo, ela se tocou assim, ela falou, caramba, não é só meu pai, então, que pode ter um carrão desse, tipo, eu posso ter também. E aí, tipo, por isso que eu falo que a criação, assim, é muito importante nessa olha, mentalidade. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho vários amigos que têm filhos da idade dos meus. Uhum. E eu e meu marido, a gente já ouviu muito de pessoas assim, vocês são loucos. Meu Deus, como que vocês deixam? Porque nós criamos os nossos 3 filhos de forma igual no seguinte sentido, principalmente para as meninas. Uhum. Ah, quer fazer faculdade fora? Vai. Ah, e quer viajar, não sei para onde viajar? Vai. Ah, mas fulano não fala inglês. Não, se vira. Joga pro mundo, né? Entendeu? Leva para o Legal. mundo. Então, elas têm hoje essa consciência do quanto elas podem, entendeu? E do valor que elas têm. E deu certo, né? Porque você falou até que suas filhas estudam fora, né? Não moram na cidade. A Lígia, minha princesa, é a minha Lady, gente. A Lígia, eu vou mostrar a foto dela pra vocês depois. Olha lá, princesa, tá vendo? Ela falou. A Lígia, ela é tipo assim. Quem conhece a Lígia vai olhar e vai falar assim: não, essa menina não é brava desse tanto. Porque quem olha é uma Lady. É, né? Leite. É o jeito dela, aí entra traço de personalidade. A Bruna, a gente brinca em casa que é uma mini Kátia, né? Que é a do meio, né? Se formou bióloga pela Mackenzie, ela foi atrás dos laboratórios dela, ela faz mestrado no Sírio-Libanês, em parkinsonismo atípico, né? Vai defender o mestrado dela esse ano, e tudo por conta própria, entende? Tipo assim, virada, Legal. já fez curso de piloto, agora tá fazendo curso de marcenaria, é uma mini Kátia, tipo, a gente brinca, né? Não para quieta, né? Não para quieta, virada. E aí o meu menino, no meio das duas irmãs, ele fica um pouco com esse peso, tipo assim, ai mãe, as meninas deram muito orgulho pra você, então eu tenho que dar também, entendeu? Competição, pô, Mas bom. é uma competição saudável entre eles. Eles sabem que eles podem voltar qualquer hora que eles precisarem voltar. E quando eu falo dos pais desinstalarem esse tipo de crença, é isso. Então, tipo assim, não é porque você é menina, você não vai tirar uma habilitação, Não. sabe? Não é porque você é menina que você não vai poder sair à noite, viajar sozinha. Óbvio que os cuidados vão sempre existir de formas diferentes, Sim. né? Mas é importante você, em determinada idade, você fazê-los entender que a partir dali ele pode caminhar sozinho, e que a partir dali ele tem uma responsabilidade sim, e que a partir dali não existe isso de homem e mulher. No sentido de buscar os seus objetivos e aquilo que você quer para sua vida. E, Kátia, existe uma ideia, né, de que a maternidade, ela dificulta, né, a ascensão profissional das mulheres, no crescimento profissional, né, das mulheres. E aí, muito, né, a gente vê de forma de estatística, ainda bem que as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço no mercado de trabalho, cada vez mais a gente vê mais mulheres CEOs, mais mulheres donas de empresa, mas por outro lado também a gente vê a taxa de natalidade caindo. Ou seja, eu vejo muitas vezes até as mulheres estão deixando realmente de ter aquela vontade, né, de quererem ter um lar, ter sua família, para realmente querer seguir um sonho profissional. E muitas vezes ela tem que abrir mão. Você acha realmente isso acontecendo? Você acha que a taxa de natalidade está caindo? Tem a ver com isso? Eu acho que lá vem os homens pra cima de mim. Sabe o quê? Turbulência? Turbulência. Não queria. Não queria, né? Não queria. Só fantasma, né? Eu acho o seguinte, não adianta a gente romantizar a maternidade, atrapalha, sim. Vamos pensar aqui, são 2 objetivos diferentes, né? Então, se eu quero ser mãe em determinado momento e eu já tenho uma carreira e eu já estou trabalhando, provavelmente essa mulher, muito sabiamente, ela vai se programar de determinada maneira para que não atrapalhe tanto a carreira dela, tá? Mas, se ela foi pega de surpresa, vai atrapalhar? Sim, óbvio. Agora, a questão da natalidade. Vamos combinar. Eu ouço minhas amigas falando tanto que tá difícil conseguir homem nessa terra. Nossa senhora. E tá. A gente tava até fazendo uma... Eu ouço, inclusive, pessoas falando o seguinte: Os homens tão a mole. produção independente tá on. Eu sou uma mulher que eu sou realizada, que eu tenho minha carreira, que eu ganho muito bem,
que o meu relógio biológico tá apitando, que eu quero ter filho e o homem não tá na praça. Mas são suas amigas lá de Goiânia, né? Não Aham, são aqui em São Paulo. sei, não Os sei. bons estão aqui em São Paulo. Os bons. É. Mas assim, eu acho que tem uma tríplice relação, vamos dizer assim. Uhum. Porque as pessoas estão cada vez mais, sim, em busca, independente se é homem ou se é mulher, e eu acho que é por isso que a queda da natalidade está exatamente nesse ponto. De que as pessoas estão cada vez mais, o ser humano está cada vez mais buscando se realizar pessoalmente, né? Então eu quero muito realizar um objetivo, eu quero muito realizar um sonho, eu quero muito me sentir realizado, independente se eu sou homem ou se eu sou mulher. Até os homens, realmente. Engraçado que eu tive uma conversa ontem com o Caio, um amigo nosso, exatamente sobre isso. Mas E homem aí, por geralmente é exemplo, mais. você vê casamentos desfeitos, muitas vezes porque esses objetivos em comum eles não convergem, entende? Os dois estão querendo Os dois estão querendo a dominar. mesma coisa, a mesma, vamos dizer assim, a mesma ascensão, a mesma realização. E aí você vê cada vez mais casamentos desfeitos, sim. E eu acho que essa queda de natalidade tem mais a ver com isso. Porque o ser humano, eu falo assim, eu acho que existiu um mundo antes da pandemia e depois da pandemia de verdade. Total. Porque a pandemia, ela trouxe um pouquinho assim, uma expansão da consciência de para onde eu vou, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, o que eu estou fazendo na minha vida, entende? Então as pessoas não querem mais passar ilesas uma vida, uma jornada toda, sem ter vivenciado coisas que elas têm vontade de vivenciar. E aí eu acho que é por isso que dá essa baixa. Claro, são duas relações diferentes, né? A maternidade que atrapalha uma ascensão profissional, com certeza. Primeiro porque se você quer ser tipo uma mãe mesmo, e aí me julguem, se você quer ser uma mãe mesmo de verdade, se você quer viver a maternidade, você não vai pensar em carreira naquela hora. Você vai pensar que você quer viver a gestação, você quer viver os primeiros anos do seu filho, da sua filha, e você quer viver aquilo porque você quer se realizar através daquilo. Agora, para quem é pego de surpresa, pior ainda, aí é que vai atrapalhar mesmo, Sim. né? Porque é tempo parado, aí você começa a entrar no famoso sofrimento, né? É um sofrimento psíquico. Eu engravidei, eu tenho que deixar essa criança com alguém, eu preciso de uma rede de apoio, e aí tá atrapalhando minha carreira, então não adianta romantizar a maternidade. Embora as pessoas digam assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, beleza. Mas tem uma coisa aí que é muito importante, né? A responsabilidade de assumir uma maternidade. E que uma coisa eu concordo, se você não está preparado para assumir uma maternidade, não vá atrás disso, não vá em busca. Porque o trem é complexo, entendeu? Não é fácil. Experiência de quem já teve 3. Né? Experiência de quem vezes, tem né? 3 já. e eu vou te falar, tem dias, eles vão ouvir esse podcast, tem dias que eles sabem, me ligam uns 3, um atrás do outro. Gente, eu nunca passei tanto perrengue igual ano passado, eu tive uma disciplina super psicopatologia. Cara, difícil, meu Deus. E um professor José Reinaldo, que me perdoe, um inferno na nossa vida. Então ele era bom. Exato. Só que provas difíceis e, cara, sabe o que acontecia? Toda vez que tinha prova do José Reinaldo, os meus 3 filhos resolviam ter problemas no mesmo dia. Eita, ele invocava os negócios. Era um ligando atrás do outro e eu tendo que estudar. E então, assim, a maternidade, ela não acaba depois que você tem a criança, que ela já tem 2 anos, que ela já tem 3 anos, que ela tem... Cara, ela não acaba. Se você realmente vive a maternidade, se você realmente se dedica como pai, como mãe, você vai ver que o filho é aquela famosa história. O filho é pro resto da vida. E você larga qualquer coisa, sim, para cuidar de um filho. Até a prova do... Um instinto natural. É um né? instinto natural. Eu vou te falar, ano passado, acho que foi ano passado, não, foi em 2020, a Bruna me liga, desesperada, que não ia conseguir entregar o TCC dela aqui em São Paulo. E eu tava na faculdade, isso cedo, aos prantos. Ai, mãe, não vou dar conta, eu vou reprovar e não sei o quê, e mestrado, a aplicação de mestrado junto, ela fazia as 2 coisas ao mesmo tempo, e eu só falei pra ela assim, calma, eu tô na aula, menti ela, eu falei assim, menti num certo sentido, que eu falei assim, eu tô na aula, já eu saio, acabo minha aula e eu te ligo. Você pensa que eu liguei? Eu saí da faculdade, comprei uma passagem, vim embora pra São Paulo. Cheguei na frente do apartamento dela ali, fui no Pão de Açúcar, fiz uma pequena feira, comprei as coisas, subi pro apartamento dela. Ela tava lá, aos prantos, ela tomou um choque quando ela me viu. Aí eu fui limpar o apartamento, fazer comida pra semana, fazer tudo aquilo que ela precisava, que ela tava sobrecarregada de fazer. Então, assim, eu perdi palestra já. Ainda bem que o contratante entendeu de falar assim, cara, então, mas o meu filho é mais importante.
Então, a maternidade mesmo, ao pé da letra, ela não é para todo mundo, Ah. entende? Ela não é para todo mundo. E aí entra de novo aquela coisa do conflito e dos transtornos, né? Porque tem pessoas, sim, tem mulheres em que o mais importante para ela poderia ser a palestra que ela tinha para dar, Uhum. Uhum. entendeu? Não, relevar, não né? foi meu caso. Uhum. Do tipo assim, se vira, aguenta aí, eu vou ali dar uma palestra. Eu, Kátia, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, eu, por instinto, largo qualquer coisa por um filho meu. Uhum. Sim. Uhum. Além de Entende? ser a full, acima disso está ser mãe. Está ser Ser mãe. mãe. Exato, tem pra ser uma boa mãe. Porque qualquer coisinha acontece você. Mãe, pelo amor de Deus, mãe tá no Rio. É. Mãe, aconteceu isso. Mesmo que ela não precise vir. E eu vou te você tem um falar, apoio. isso é uma coisa, eu não sei se vocês já estão nessa fase aí da vida de vocês, mas, por exemplo, tem uma fase deles, agora que eles estão, tipo assim, todos adultos e tudo mais, que é muito bacana, porque eu falo que você entende quando que você desenvolveu bem a maternidade e a paternidade, quando eles já estão vivendo tanta vida deles, e aí você começa a ligar menos, né, e tal, e eles começam a te ligar e falam assim, viu, pô, você não me liga. Onde você tá? Eles te cobrando, né? Eles te cobrando, entende? E aí, Entendi. porque você realmente faz a falta sadia que você precisa fazer. Entendi. Né? Outro dia eu cheguei em casa, meu marido viajando, foi pra África, ficou lá quase um mês de janeiro, entendi, na África, aí, numas audiências que teve da Apex, né? O pessoal da aviação reunido e tudo mais. E aí, óbvio, aproveito quando é assim, eu saí todos os dias com as minhas amigas, né? Sai jantar, sai não sei o que. E aí teve um dia que eu acho que eu cheguei meia-noite, meu menino falou assim, viu? Que hora Que é história essa? é essa, né? E, pelo Pô, amor café de Se Deus. inverter, Que história é essa? Não avisa onde você tava? E aí você nota que você viveu bem essa maternidade quando você chega nesse ponto, entende? De que eles estão vivendo a vida deles, Aham. mas eles ainda lembram que eles têm pai e mãe, e eles sabem que eles podem contar com você. E a verdade é nua e crua. Nem toda mulher está preparada para a maternidade. Uhum. Falar é fácil, né? Falar é muito fácil, Uhum. mas viver uma maternidade com tudo que ela carrega, todo esse peso nas costas, carreira, marido, filho, família, sogra, sabe? Parente, família. Cara, não é fácil. Uhum. Não é fácil, porque tem dias que quando você acaba, principalmente quando quem acaba de ganhar neném, você só quer estar quieto, sem ninguém, entendeu? Uhum. E é muito difícil você lidar. É por isso que eu acho que essas diferenças de homem e mulher, carreira, salário, elas vão além só da questão da escolha da carreira ou do salário. Porque as necessidades, elas são totalmente diferentes. Sua mulher vai engravidar, você vai ter um filho, você vai estar vindo aqui gravar o seu podcast de boa e tudo mais, Uhum. enquanto que ela, mesmo sendo influenciadora, os impactos disso dentro do trabalho dela mudam completamente. As necessidades mudam, né? Primeiro que você tem que estar, eu tenho que estar indo no médico, eu tenho que fazer pré-natal, eu tenho que tomar vitamina, eu tenho que repor isso, eu tenho que tomar cuidado com aquilo. Então, dependendo da gravidez, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, é super complexo. Uhum. E a gente tem aí na mídia, eu brinco não, né? Eu observo que eu nunca tinha visto tantas notícias de mulheres que perderam um bebê agora nos últimos tempos, né? Famosas e não famosas. E aí você se pergunta, será que o cotidiano dessas pessoas influencia? Será que a carreira dessas pessoas influencia? Total. A Estresse, né? forma? Entendeu? Total. Não Gente, vai ser o mesmo pré-natal o do que- estresse, Aham. Uma pessoa normal. ele mata neurônios. As Uhum. pessoas ignoram o estresse. Uhum. Não, porque é normal o estresse, correria do dia a dia. Não Cortisol, né? né? O cortisol. Então, isso tudo pode ser prejudicial para a saúde. Então, o que eu acredito se você não está preparado para viver a maternidade, não viva. Uhum. Porque ela realmente ela é uma bênção na vida da gente. Mas ela não é fácil. Ela não é fácil. Cada corpo reage de um jeito, né? Cada organismo vai reagir de um jeito. Cada criança... Gente, eu tenho 3 filhos, nenhum foi igual. Não tem. Não é receita de bolo. Não tem como você falar assim, a primeira gestação foi assim, a segunda... Não, não é. Não é. É totalmente diferente. Uhum. Né? Enquanto que pro homem, cada gestação para eles vai ser igual. É porque, como você Varia. está falando, os fatores biológicos realmente impactam muito mais as mulheres, né, na gravidez, e o homem realmente vai ser aquilo lá, vai viver. Não, e nos primeiros meses o homem é inútil, né? A criança só quer mamar e... Exato, tem que limpar a fralda do homem. É. Né? Aquilo ali, É. que não vai interferir nada nos hormônios do homem. Mas você acha que existe uma coisa, sei lá, que ajudam realmente a tentar regular isso para a mulher, por exemplo, você ter o mesmo cargo que seu marido dentro da empresa, você fala assim, não, realmente
Tem alguma coisa de forma natural que você possa fazer para poder facilitar isso? Olha, eu acho que existem várias formas. Aham. Só que o olhar do empresário, a forma de olhar a gestão, ela também teria que ser diferenciada e ela teria que ser mudada. Uhum. A gente poderia começar, por exemplo, pensando em políticas públicas. Hoje já existe a licença paternidade, né? Hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles têm direito. Sim. E mesmo assim, não é igual, né? A mulher, ela tem ali, acho que 3, 4 meses, enquanto que o homem tem 5 dias. Então, para pensar comigo, ó. Uhum. Você é casado, você tem lá sua esposa, os dois trabalham, a renda da casa depende, vamos dizer assim, das duas rendas. A sua mulher engravida, ela tem neném, ela tem direito a 4 meses em casa cuidando do neném. Você só tem 5. Mas Ela será precisa que de um apoio ali 5 também. dias vai ser Aham. suficiente para essa mulher ter uma rede de apoio que ela precisa ter? Não. Então eu acho que quando a gente fala dessas diferenças, eu acho que tem que começar pelas políticas públicas. O país precisa começar a pensar a melhor forma de como isso vai acontecer. Como isso pode ser bom para ambas as partes. Tem empresa hoje em dia, por exemplo, que para conseguir reter talentos, manter os colaboradores felizes, por exemplo, dá lá o day off, por exemplo, do dia do aniversário. A maioria hoje das empresas, para reter esses talentos, que está difícil cada vez mais conseguir a mão de obra, ele tenta trazer novas abordagens para manter essas pessoas. De Então, valsa. Um sonho de valsa. o sonho de valsa, eu vou te falar, eu odeio, tá? Pra mim, integração com bombom de sonho de valsa, pensa que o meu RH faz? Faz. Faz. Faz, né? Faz. Pô. Faz. Deixa de fazer pra você ver. O pessoal fica bravo. Fica bravo. É. Mas eu acho que as empresas precisariam ter, sim, um olhar mais ampliado para entender que se aquela mulher, em determinado cargo, faz tanto sentido para a empresa, e se ela passa, talvez, por qualquer tipo de momento que precise se ausentar ou ficar um pouco mais afastada, eu acho que isso deveria ser pensado sim. Porque é o que a gente falou, biologicamente são pessoas diferentes. Uhum. Assim como eles pensam, por exemplo, Google e outras empresas pensam que uma abordagem informal no ambiente de trabalho vai trazer mais produtividade, você também pensar que às vezes a mulher se ausentar 2, 3 dias no mês por conta de questões hormonais ou de questões pessoais ou, enfim, né, cólicas Uhum. e outras coisas, também vai fazer diferença na produtividade. Porque ninguém produz com dor. Mas aí eu falo até por outra coisa. Por exemplo, as empresas menores, você consegue ter esse tato para entender, para ver se a pessoa, a mulher realmente ela tá, não sei, mulher tem muita enxaqueca também, tem enxaqueca, tá passando mal. Quando a empresa é muito grande, é difícil ter esse tato, né? Mas aí entra a questão da gestão, de pensar na empresa como um ecossistema maior Uhum. e ela tentar entender que quando ela vai criar essas políticas internas dela, Sim. falar assim, olha, então a cada X pessoas contratadas, tantas vão ter tantos dias no mês. Ou vai ter um vale, ou vai ter isso, ou vai ter Entendi. aquilo, entendeu? Sim. Você cria políticas para um ambiente maior. Uhum. E, na verdade, é muito menos trabalhoso, porque uma vez que você tem as políticas tratadas de uma forma maior, essas políticas internas, Uhum. elas vão acontecer muito mais natural. Entendi. Na empresa pequena é muito pior. É porque na empresa pequena você acaba precisando mais da Porque, pessoa também. Exato, e tem vamos menos falar a dinheiro, né? verdade, Exato, sim. na empresa pequena ela tem menos dinheiro, ela tem menos pessoal, Sim. ela tem mais fofoca, porque é tudo muito pequeno, então Aham. tudo vira muito pessoal, Uhum. Uhum. entendeu? Quando você começa a fazer. A empresa grande, não. Tem Muitas alguém pra vezes, suprir ali, muitas exatamente. vezes o que está acontecendo no cerne da questão ali não chega nem lá no ouvido do tipo assim, se Uhum. você for Da pensar na gerência, né? hierarquia da gerência, Tá. entendeu? Tipo assim, não Sim. passa da gerência o que aconteceu. Uhum. Então, é muito mais fácil de tratar uma política pública pensando num ecossistema macro do Uhum. que no pequeno. E, cara, assim, de tudo que a gente conversou aqui hoje, e de muito que a gente posta no Instagram e o pessoal fala, eu tive algumas pessoas falando, mas tem muito mais homem, tem algumas amigas nossas também, né, Luiz, que pensam assim, tem muito mais homem em posições de cargos CEOs, CFOs, né? Eu acredito que tenha vários fatores que sejam o motivo disso acontecer, você até explicou alguns aqui, mas pra mim o da personalidade, de traço de personalidade, é um dos mais fortes, assim, cara. Igual a gente falou aqui, né, tem até o Jordan Peterson fala bastante sobre isso, que nos extremos os homens tendem a ser mais competitivos e mais agressivos, né, do Sim. que as mulheres. E aí quando você pega cargos como CEO e CFO, eles são cargos mais extremos também, que não tem tantas pessoas. Uma vez eu fiz uma visita aqui em São Paulo, dentro da XP. Uma pessoa me levou para fazer um tour dentro da XP.
E aí tem muitos homens e muitas mulheres. E a cada momento da visitação que a gente ia passando, eu não sei se eram metas alcançadas ou algo do tipo, tinha algumas mesas, gritavam, batiam na mesa. "Ah!" Normalmente essas mesas eram de homens. Dos homens, né? Os chimpanzé. Não, Tipo pode- isso. Não, mas isso é muito real. E tanto que é por isso que aqui no Brasil, né, a gente até trouxe a Carol Pfeiffer aqui, é uma CEO, pô, uma Shark Tank aí. No Brasil, só 6 empresas de capital aberto são com CEOs mulheres. Ela é uma delas. E ela, justamente, eu diria que talvez tenha um traço de personalidade masculino. Então, tem mulheres que É. têm esse traço de personalidade masculino que geralmente se dão bem nessas posições de E cargos. se você for olhar o contexto e história de vida dessas pessoas, dessas mulheres, provavelmente, eu acho que a maioria delas teve que aprender a se virar muito cedo. Então, a forma como eu me posiciono diante do mundo, diante das coisas, traz para mim essa força, entendeu? Em que eu tenho que olhar para você e falar assim: aqui não, querido. Uhum. Entendi. Entendeu? Se você for olhar, o traço de personalidade conta muito, Uhum. né? Eu sou uma, se deixar, eu saio mandando todo mundo, É. entendeu? Eu diria isso. Se deixar, gente, eu já fiz professor mudar de ideia na sala de aula, já fiz mudar data disso, data daquilo. Você impõe mais, Sim. né? E Você é aí, menos conformado você também, é né? menos conformado também. Então, não, isso aqui eu não vou aceitar, né? Uhum. E aí você busca também falar mais abertamente, se posicionar. A maioria das mulheres, elas, num ambiente mais corporativo, onde tem muitos homens, elas tendem a se fechar. Poucas são as mulheres que Tem têm essa personalidade. essa personalidade de falar assim: aqui não. Exato. Aqui, ó, a primeira vez que eu fui fechar um grande contrato, essa história até é engraçada. Eu já fui esperando que eu ia encontrar um cara, tipo assim, não vou falar quem é, né? Mas é um cara mais escroto, assim, Ah. pelas coisas que falavam dele. E aí pensa, eu novinha, carinha de 9 e tal, que isso foi um tempão atrás, e eu falei assim, cara, como que eu vou lidar com esse homem? E aí, para meu desespero, quando eu cheguei lá, porque quem agendou a reunião, falando que eles tinham que fechar o contrato, foi um funcionário dele. E esse funcionário, nós já tínhamos discutido o contrato várias vezes. Então, era uma negociação que ela já estava avançada. Eu estava indo para assinar o contrato. Eu não estava indo para negociar mais. E aí, adivinha? Para minha surpresa, eu vim para São Paulo. Ele quis negociar. Vim para São Paulo e tal. O cara não sabia nem da reunião. O funcionário dele não tinha tido coragem de falar para ele o que estava acontecendo na própria empresa dele, em relação à ANAC e tudo mais, Uhum. e que precisaria fechar um contrato. E aí ele foi super grosso comigo. Primeiro que eu cheguei, a secretária falou assim: olha, ele não tem nada agendado, não. Eu falei: não, você olha direito, porque aí eu mostrei o e-mail para ela, recebeu o e-mail, eu vim para cá só por isso. Não, espera só um minutinho. E aí ele chegou, sentou assim na frente da sala dele, não fechou a porta. Então eu vi de longe ela conversando com ele, eles bravejando lá, não sei o que lá. Ela voltou e falou assim: ele vai te atender. Aí eu, ele gosta de gritar, né? Tá bom. Tá bom. E aí ela falou assim: daqui a pouco ele vai te atender. E aí, quando eu entrei na sala dele, sentei, dei bom dia, que eu sou uma pessoa educada, dei bom dia, ele ficou mexendo no computador, e ele virou pra mim e falou assim: Você tá parecendo uma Você- consulta de médico isso aí. ele virou pra mim, ele nem olhou pra mim, ele não deu bom dia, ele virou para ele olhou pro computador e falou assim: você, por algum acaso, você tem um contrato digital aí? Aí eu falei pra ele assim: tenho. Entreguei pra ele um pendrive com um contrato digital. E ele continuou olhando no computador, ele não olhou pra mim, ele falou assim pra mim: mas esse seu contrato tá muito caro. Eu falei: deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu sei que o senhor deve estar tão ocupado aí que o senhor não consegue nem olhar pra minha cara, mas eu não vim aqui pra negociar contrato. Se o senhor tem um funcionário incompetente que sequer passou pro senhor a real situação do senhor, não sou eu que tô precisando assinar um contrato. Quem tem que assinar um contrato é o senhor, porque senão amanhã o senhor não voa. Então, se eu tô fazendo o senhor perder seu tempo, o senhor também tá fazendo eu perder o meu. Me dá aqui meu contrato, peguei, puxei o pendrive da mão dele, coloquei na minha bolsa e levantei. Quando eu levantei, ele se assustou, ele virou pra mim e falou assim: não, calma. Tava zoando. Ele, calma. Tá zoando. Aí eu falei pra ele assim: não, acho que não é uma questão de calma, é uma questão de educação. O senhor, desde a hora que eu cheguei aqui, eu já fui informada que essa reunião não estava agendada, eu poderia ter ido embora. Eu ainda fiz a gentileza de mostrar pra sua secretária um e-mail que ela não tinha. Então eu acho que se a gente for falar de empresas aqui, a sua tá indo bem mal. Porque claramente não tem comunicação aqui dentro. E aí ele sentou, me ouviu e, cara, depois disso, ele assinou o contrato com a gente, falou com a secretária, me colocou num hotel aqui em São Paulo, porque ele passou do horário do cartório, não dava mais tempo para assinar.
E depois disso, foi muito engraçado, porque depois disso, esse cara me respeitou tanto Né? que ele não conversava mais com os outros sócios. Ele só conversava comigo. Você falou a linguagem dele, né? Eu falei a linguagem Se impor. dele. Aham. É. Entendeu? Se eu fosse me comportar como a maioria das mulheres se Beta, né? comporta, entendeu? Uhum. Essa é a verdade, do tipo assim, ai meu Deus, gritou comigo, Desculpa, não olhou na minha né? cara, desculpa. Não, eu teria ido embora. Então, esse traço de personalidade do tipo mais reativa, essa é a verdade, tipo assim, comigo você não vai fazer igual, não. Não. É muito difícil de encontrar uma mulher. Uhum. Porque É raro. normalmente elas são reativas pro lado mais emocional. Tipo assim, ai, fez isso comigo, ai, eu vou ficar chorando, ai, eu não tenho coragem, ai, porque eu tenho medo, ai, porque fica imaginando milhares de coisas que possam acontecer, quando na verdade você só precisa aprender a se posicionar de forma firme. Você não precisa gritar, você não precisa falar alto, você não precisa. Eu já passei por tantas situações. Uhum. Eu já passei por situações do tipo. A única vez que eu respeitei e eu falei assim, ok, não vou negociar com você. Foi uma vez que a gente estava negociando com a África e o cara mandou um e-mail falando que ele não ia negociar comigo. Eu não negocio com ela, porque eu sou muçulmano, entendeu? Sua religião. Uhum. Então, entrou a religião dele, eu respeitei, a gente teve que mandar outra pessoa. Mas, fora isso, normalmente quando alguém diz assim, mas eu vou ter que negociar com a Kátia, vai ter que, meu marido fala, vai ter que negociar com ela, quem fecha o contrato é ela, Uhum. Entendi. entendeu? É. Porque as pessoas tendem, sim, a achar que elas... Porque é mulher, aqui eu vou conseguir um desconto, aqui não sei o quê, aqui... Aí quando você se depara com alguém que te trata da mesma forma, né? Porque você não coloca o sexo, o gênero à frente do que você tá fazendo, Uhum. as pessoas tendem a te respeitar mais. Uhum. Tá. Total. Perfeito. Kátia, agora eu quero te apresentar o Max aqui. Ele sempre traz perguntas inusitadas, ele é inteligência artificial. Então eu vou fazer uma perguntinha dele aqui pra você. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada para Kátia? Manda bala. Olá, Kátia. É um prazer te conhecer. Meu nome é Mac e sou a inteligência artificial do jato. Tenho uma pergunta inusitada que gostaria de fazer para você e para os outros tripulantes do jato. Aqui vai a pergunta inusitada. Você preferiria ganhar R$10.000 por mês em um trabalho equilibrado ou R$30.000, mas em um ambiente altamente competitivo e estressante? Eu sou competitiva de natureza, né? Uhum. E 30 mil tá pouco ainda, Márcio. Eu acho que eu ia pros 30 mil, porque eu sou muito competitiva. Então você vai. Provavelmente, nos 6 primeiros meses, depois que eu mostrasse que eu sou capaz, esses 30 mil aí ia ter que subir. Então você ia pra dor de cabeça. Eu ia pra dor de O cabeça. ambiente ali é estressante. Eu gosto é de dar solução. Uhum. Meu negócio, meu feeling é tipo assim, qual o problema? Vamos solucionar. E você, Luizão? Escolheria o quê? Eu acho que eu preferiria o de 10 mil, um ambiente mais pacífico. Hein? Eu ia pra porradaria. É, Mesmo. Eu 30 quero pau. guerra. Eu também. Eu quero guerra. Eu Vou quero pesar na 10 mil minha- e guerra. Eu quero 10 mil e guerra. Problema dor de cabeça. 10 mil e 10 guerra? mil, eu tô brincando. Se fosse 10 mil vida na paz, eu prefiro 10 mil na guerra, eu prefiro 10 mil na guerra. Sempre vou ter Olha, Ah, tá. eu vou te falar uma coisa. Aham. Por que eu preferi os 30 mil? Eu prefiro 30 mil Porque eu também. sei que eu sou boa de gestão pra caralho, entendeu? E aí eu ia colocar ordem em tudo rapidinho, eu ia ter paz na minha cabeça ganhando super bem. Entendi. Agora a gente chegou aqui nos 10 mil pés, Kátia. A gente traz perguntas do Instagram. Então vamos começar aqui. Luizito, pode fazer a primeira, da Bruna. Pô, Kátia, a Bruna ela mandou assim. O que pode ser adotado para reduzir essa diferença salarial de gênero? Eu acho que é muito do que a gente já falou também, né? Um pouco. Vamos pensar aqui numa forma mais Brasil, né? Que é onde a gente vive. Eu acho que é preciso a gente ter mais pessoas, mais sindicatos que trabalhem para isso, né? Porque não vai ser uma pessoa sozinha, 2 pessoas sozinhas que vai conseguir fazer com que essa equidade salarial ela exista, Uhum. né? Isso vai vir através das instituições, fato, né? Uma vez que as empresas por si só não mantêm a conscienciosidade de falar assim, se eu tenho um cargo de analista, independente de quem seja, desde que o cargo seja ocupado da forma correta, com todos os requisitos, o salário é X, né? Você acha que se tivesse E estabulado eu na acho, lei, sinceramente, era uma solução? mas eu acho, sinceramente, que o mundo ele tem caminhado para isso. Eu acredito de verdade que tem caminhado para isso, porque se você fizer uma pesquisa rápida em buscas de sites de quem busca emprego, é difícil hoje em dia você encontrar uma vaga de emprego que tá lá discriminada assim, ó, como antigamente. Antigamente se olhava muito, né? Sexo feminino, sexo masculino. Hoje em dia, você vê isso muito menos.
Uhum. Ah, então, de repente, você vai ver uma vaga que tá lá na lista contábil, requisitos, tal, tal, tal. Então, eu acho que tem caminhado para isso, sim. Uhum. Mas eu acho que tem um fator, cara, que é o Brasil, por exemplo. Eu acho difícil, mesmo tendo regras. Eu te falo, existe a tabela da OAB para advogado. O advogado segue. Tem muito advogado que faz abaixo da tabela da OAB. Então E acho que... aceita, né? E É aceita. o jeitinho brasileiro, né? Entendeu? Eu falo, o As jeitinho pessoas brasileiro. vão se diminuir para fechar alguma coisa. Uhum. Então eu acho difícil. Eu acho que vai muito mais, tipo... Vai pra informalidade, né? Exatamente. E vai, cara, tem Olha, que voltar lá atrás. eu né? até falo que eu acho que a maior prostituição que existe no mercado corporativo está exatamente nas profissões autônomas. Está nas profissões autônomas. Porque eu vou te dar um exemplo. Aviação. Não tem como você ser uma empresa do ramo da aviação e você não estar afiliado ali a algum sindicato, a alguma convenção coletiva. Então, dentro da convenção coletiva tem lá os pisos. Eu não posso trabalhar fora. Se eu trabalhar fora e alguém, sei lá, me denunciar ou fizer qualquer tipo de denúncia, eu vou ser multada por isso. Agora, nos trabalhos autônomos, né? Fisioterapeutas, Não tem. advogados, enfim, psicólogos, enfim, todos nutricionistas, aí uma leva de profissões que são profissionais autônomos liberais, aí eu falo que a prostituição corre solta, por conta disso que você está falando. Eu não vou deixar de perder um cliente porque você tá lá fazendo a tabela de 500 E tá precisando, né? tá precisando e ele vai fazer a 490, É. entende? Sim. E o brasileiro, muitas vezes, ele não busca a qualidade do negócio. O negócio dele é preço. Preço, É exato. preço. Uhum. A próxima aqui da Júlia, ela meio que já respondeu, né? A Júlia falou assim: homens ganham mais exercendo a mesma função? Será? Você meio que já falou que você acha que sim. Uhum. Então vamos pro da Bruna, faz outra Bruna aí. Deixa eu ver. Aqui, ó, eu faço. Pode fazer. Você acha que a mídia influencia sobre expectativas salariais? Muito. Eu falo que a gente vive uma realidade virtual hoje que não é real. Que venderam um sonho, né? Vendeu. De novo, né? A pandemia ela foi esse marco, né? Ela foi esse divisor de águas. Lá vem o povo pra cima de mim. Joga. Não pro vai longe. Vamos falar do digital. Uhum. Todo mundo no digital vendendo a mesma coisa, Como com ficar rico na palavras diferentes. Como Uhum. transformar seu conhecimento em dinheiro. Como viver do digital. Como se posicionar no digital. Me odeiem, vou falar. Os masterminds, por exemplo, os grandes masterminds, eles são sustentados por eles mesmos. Entendeu? Porque esse povo, ele vive atrás de tentar descobrir uma brecha no algoritmo, alguma coisa que eu vou falar diferente do que o Guilherme falou, mas que você está falando a mesma coisa, para manter esse círculo de pessoas ali. E é bizarra a quantidade de pessoas que vai em busca disso, buscando esse tipo de transformação. Kátia, antes de finalizar nosso voo, a gente faz um joguinho rápido aqui, uma curiosidade. Top 10, tá? Jogo rápido, top 10 países com mais mulheres CEOs. Quais países vocês acham que entram via ChatGPT, que tem suas fontes? Ter fontes da cabeça do chat GPT? No Brasil, a gente sabe que tem 6 aí já, né? De capital aberto. Capital aberto, mas aqui é CEO, ocupando cargos de CEO. Eu vou chutar a grande potência mundial, Estados Unidos. Não está. Estados Unidos não está, acredita? Eita. Vamos lá, Luizito, isso aí. chuta um Mas país. capitalista não tá? Eu vou ali nos dados que vocês estavam trazendo antes, na Suécia. Suécia em 8º lugar, com 10%. País pequeno ainda. Quem que tá em primeiro? Agora eu fiquei curiosa. Vamos ver. Eu vou falar do Brasil. O Brasil não está. França. Não está. França está em 7º lugar, com 11%. Meu Deus. Eita, não. Letônia. Eu ia falar isso, Letônia. Deixa eu ver. Não, Letônia não está. Luizito? Noruega. Só falta ser minha terra natal. Noruega não está. Só falta ser minha terra natal. Dinamarca. Itália. Dinamarca não está. Será? Itália também não está. Nossa. Tem mais países na Europa? Vamos Alemanha. A Alemanha em 10º lugar, com 8%. Nossa. E os populosos, a China? China em 2º lugar, Boa. Ó, tamo chegando, 19%. hein? Japão, então. Japão não está. Índia. Louco. Índia não está. Você vai na tese da Índia. Tem uns asiáticos aqui ainda. Tem? Gente, em primeiro lugar, a gente já Austrália. falou Estados Não tem, Unidos. Olha, não. Não que seja da asiática. Bruxelas. Ia falar. Não. Tem que botar esse parênteses aí, senão não é merda. Porque senão... Nossa. Tem tá Europa. difícil essa. A gente já Coreia do perdeu o Sul. jogo do milhão já. Não. Já perdemos o jogo do milhão. Europa. Europa? Portugal. Não. Espanha não. também. Nossa. Asiáticos. Canadá também não. Coreia do Sul já foi de asiático. Não. Não, já falamos Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Fala uns Suécia. países europeus aí, uns famosos. Bélgica. Não. Inglaterra.
Reino Unido. Ah, 9% em nono lugar, tá? Sério? Agora, o primeiro lugar me surpreendeu muito, tá? O primeiro lugar me surpreendeu esse foi. E é muito. da Ásia, provavelmente. Ásia. Ásia? Hong Kong, Indonésia. Singapura, Nossa. Singapura em sexto lugar, 12%. Coreia do Bangkok. Norte. Rússia não. País machista. Dubai. Não. Não. Dubai, mulher CEO, não vai ter. Nossa, verdade. Porque já passamos por Japão, Quer que eu China, fale? Hong Kong, Pode falar. Bangkok. Primeiro lugar, Tailândia. 30%. Nossa. Em terceiro, Polônia, com 15%. Em quarto, Filipinas, com 14%. Em quinto, Vietnã, com Vamos lá, se for 13%. Tailândia. Tailândia? Então, tá meio estranho isso aí, sabe por quê? Vamos lá, CEO, dono das empresas, serve, no caso, se ele fosse no Brasil assim, serviria MEI, talvez? Exatamente, as do Job da Tailândia. as do ligado? Job. Então, você tá- Essa pesquisa eu não sei não, hein? Bom, você briga com o chat GPT. Esse é o top 10. É, Exato. trouxe uns dados aí meio Exato, mas duvidosos. estranho. Acho que do Job tem que dar um som Não, CEO e lá. assim, por Que curiosidade, isso, Estados Igor? Unidos tá na lista, pelo menos? No top 10, tá, não. Não tá. No top 10, não, então tá errado. É porque esse tem Mas- negócio. muito, né? De vez em quando realmente é um mundo muito, sei lá, a maioria realmente é masculina. Pode É. ser a maior quantidade, se for os Estados Unidos, talvez. É. Acho que percentualmente. Mas eu tô Exatamente. achando, eu tô com o Igor, acho que o chat contou os MEI da vida aí. Eu gosto meio da Tailândia. Se contasse o meio, Brasil ia estar lá. Se contasse balneário aí no Brasil. E, Kátia, a gente tá chegando agora finalmente na Itália, né? Só que antes da gente pousar, a gente gostaria de saber uma pessoa que, se você tivesse a oportunidade de sentar ao lado e conhecer ela, conversar com ela, sendo ela uma pessoa viva ou morta que não seja familiar ou até uma figura religiosa, quem seria essa pessoa, de repente, se Ah, admira? eu vou te falar, seria Freud. Freud. Caramba, que da hora. O Onde? que Freud. você perguntaria pra ele? Nossa, eu Tanta perguntaria tanta coisa, mas o principal, eu acho que eu perguntaria pra ele de onde foi que ele tirou a sacada do inconsciente. Porque eu vou falar uma coisa pra Tem que vocês, tá né? doido, hein? Tem que estar muito doido, né? Usou DMT. E o mais importante, são coisas que quando você vai estudar realmente de forma profunda, inclusive em testes psicológicos, né? Que eu estudo teste psicológico, a avaliação psicológica, faz total sentido. Né? E isso que a gente estava falando, dos traços de personalidade, dessas crenças, a forma como você educa. Por exemplo, sabia que Freud e Lacan também, né? Eles falam que a criança, principalmente a mulher, aos 3 anos de idade, ela recebe do pai uma palavra e que muitas vezes essa palavra, e pode ser qualquer coisa, é o que a mulher leva para o resto da vida dela, sem perceber de forma inconsciente. Caraca. Então eu acho que eu iria tomar um cafezinho com Nossa, ia Freud. ser um voo bem doido, né? Mas Freud. como assim ela leva essa palavra? Como, Eu dá vou te dar um exemplo. Dá um Eu exemplo. tenho casos de pessoas que fazem análise e que não entendem porque elas muitas vezes encaram situações na vida, muitas vezes até perigosas, porque lá atrás, lá na infância, em algum momento, o pai falou assim: nossa, porque você é muito corajosa, você é muito isso, você é muito aquilo. E a criança, ela carrega esse significado da palavra com ela. Uhum, o pai E faz leva acreditar, né? isso, ela Entendi. acredita naquilo. E que normalmente essa palavra vem do pai. Hum. Agora, Tem como essa. Freud chegou nisso, por isso Aí precisaria vai tomar um saber. café com É. ele. Mas Sentar ao lado ali. o Jota falou que veio aqui e falou que todo dia antes de levar os filhos pra escola, ele fala, tipo, Elogia, né? ele elogia as crianças, tipo, dá meio que Palavra de afirmação, né? palavra de afirmação pra cada um dos filhos dele. Tem 3 também, É. você. E o Batilani também falou do Freud, E eu você acho. sabe que você sabe que palavras de afirmação tem muito a ver real com neurociência. A neurociência, ela explica muito do nosso comportamento e a forma como você dá significado às coisas e por que essas palavras de afirmação fazem tanto sentido. Por exemplo, para você palestrar, tem uma técnica super fácil de neurociência que quando você vai palestrar, você um pouco ou dias antes ou semanas antes, enfim, um período antes da palestra, se você se imaginar que eu tô entrando no palco, eu vou falar tal coisa, eu vou me comportar de determinada maneira, e eu vou falar sobre isso, e o público vai reagir. Você detalha para o seu cérebro tudo que possivelmente vai acontecer, e aí quando você chega para dar a palestra, É confiante. aquilo deixa, né? Porque deixa de ser uma surpresa pro seu Uhum. cérebro. Eu fazia isso com jogo. Basquete. Eu vi alguém falando disso. Eu fazia isso com basquete. Porque o grande lance do nervosismo é que você o cérebro entende como uma situação de perigo, ele não sabe o que vai É o acontecer. desconhecido, né? É o desconhecido. Então, quando você conta pro seu cérebro o que vai acontecer,
automaticamente aquilo deixa de ser um susto e as coisas fluem de forma mais natural. Ué, mas Isso aí é não é mais técnica. ou menos a ansiedade falando? Não, porque a ansiedade A aí ansiedade é prever ansiedade cenários, é a preocupação excessiva Uhum. com o futuro ou com uma situação angustiante que pode ser medo ou não. É que, na verdade, ela é a previsão de diversos cenários que elas a podem ansiedade, acontecer. ela é, vamos dizer assim, ela é um medo instintivo fora do comum. Então você tem medo que aquilo aconteça e esse medo começa a tomar conta de você de tal maneira que te deixa ansioso. Né? Uhum. Você, independente, a ansiedade, você não sabe se vai acontecer ou se vai acontecer, mas mesmo assim você está preocupado. Esse lance da técnica é algo que você sabe que você vai ter que fazer e aí você começa a praticar antes para que aquilo não seja um susto pro seu cérebro. Sim, Por isso que ela passa a ser uma técnica. Legal. perfeito. Kátia, como todo avião, assim como você sabe, você é da área, a gente tem a nossa caixa preta do avião. E queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que querem ser empresárias e se querem exercer cargos altos dentro de empresa. Que mensagem você poderia deixar para elas? A mensagem que eu deixaria seria, inclusive, muito simples. Independente do seu gênero, se capacite. Seja melhor naquilo que você se propõe a fazer. Independente do seu sexo. Essa acho que seria a minha mensagem dentro de uma caixa preta. Perfeito. Kátia Assunção, muito obrigado pela sua participação. Espero ter gostado de voar com a Muito gente. obrigada. Gostei, nem teve tanta turbulência. A gente desviou bem aqui, os pilotos são experientes. Aos passageiros que nos assistiram, se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum episódio nosso. Até a próxima trip inusitada. Valeu. Valeu. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.